Olá, tudo bem? E muito boa noite. Estas são as nossas marcas parceiras de tanto tempo e nossos habituais encontros através do Facebook. É um prazer muito grande estar com todos vocês. Mais uma vez, a partir de agora e no nosso primeiro encontro de 2024. Que tua semana seja maravilhosa. Que o seu mês seja muito especial também. 8º dia do mês de janeiro. Eu gostaria que você, além de compartilhar, desse uma atenção muito especial a este nosso encontro de hoje. Prazer muito grande. Olá, sou Cláudio Hoover, através da página Cláudio Hoover Comunicador, também dos perfis Cláudio Hoover no Facebook, do portal Criciumalense Antena 3, né? E através do nosso canal no YouTube. Estamos, a partir de agora, te fazendo companhia para mais uma live entrevista. A nossa primeira deste ano. E agradecendo muito a você que esteve conosco na temporada que encerramos recentemente. Muito obrigado pelo carinho de todos e, portanto, compartilhar especialmente o nosso último encontro da temporada passada, que foi a live natalina. Em especial a Laura, que sempre participa com a gente. Ficou feliz demais por tantos recados, participações, compartilhamentos. Enfim, nós temos um objetivo de criar conteúdo para as pessoas. Um conteúdo leve, informativo, certo? Com histórias de vida e também assuntos importantes do teu dia a dia. E para marcas que sempre estão ao nosso lado e são fundamentais ao nosso trabalho. Farmácias Associadas, 2 em Criciúmal. Também para Minuano Viagens, bons ventos te levam. Móveis Família, de nossa para a sua família. Nádia Kretz, Odontologia, precisamos sorrir muito e todos os dias. E Virtual Telecom, conectando as pessoas com qualidade e eficiência. Uma temperatura ainda elevada, eu vejo aqui que marca 29 graus, né? Nós temos algumas leves pancadas de chuvas em pontos da nossa região. Instabilidade que vai estar conosco aí, viu, galera da região de Criciúmal. Durante essa semana, nós vamos ter uma semana de calor e umidade, possivelmente, não é? Pancadas de chuva em alguns momentos. Quinta e sexta a temperatura até diminui um pouquinho, nos traz uma sensação mais agradável. Aliás, estamos na estação, não é? Estamos aí num período em que as temperaturas geralmente estão mais altas. Isto faz parte do verão de nós todos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Compartilhe a partir de agora o nosso encontro. O assunto é importante. O tema é fundamental. E aí, boa noite. De onde você está nos assistindo? Deixe o seu recado também. Seja vindo e faça parte do nosso encontro, que habitualmente acontece nas segundas-feiras. Sempre 20 horas, e eu vou antecipar para vocês. Com o ano de 2024, uma enorme agenda. Exatamente. Nós, inclusive, já também colocamos que durante o mês de janeiro serão 2 noites de entrevistas. Hoje um convidado especial para nós falarmos de saúde, saúde mental. Nós estamos no mês Janeiro Branco e alguns seguidores, lembro-me muito bem da última live que eu fiz com o nosso convidado, alguns seguidores me mandaram recados posteriormente e até inclusive agora alguns dias atrás. Cláudio, quando puder, traga novamente o psicólogo Guilherme para falar sobre ansiedade em especial. Como tu estás começando o ano de 2024? A ansiedade que toca em todos nós, acredito eu. Alguns com fatores mais elevados, outros nem tanto. Bom, o especialista vai falar para a gente sobre isso. Nas próximas 2 semanas, nós teremos 2 lives com um sorteio. Confere só, viu? Você não pode perder. E na última semana do mês, um criciumalense, que há muitos anos está fora da nossa comunidade, mas tem uma ligação muito grande com Criciúmal. Vai nos contar sua história de vida também. Mas hoje nós vamos tentar ajudar pessoas e elas sempre precisam da nossa ajuda. Tu estiveste aqui várias vezes anteriores, quase cadeira cativa, mas eu ia te dizer assim, sempre importante, até porque recebemos de seguidores um pedido para tu retornares. E aí eu botei na minha agenda, janeiro, porque eu lembro que o janeiro eu acho que é o mês da saúde mental e é o Janeiro Branco. Ou eu estou enganado? Psicólogo Guilherme Canepe Ullmann. Tudo bem, Guilherme? Boa noite. Que prazer de receber outra vez.
Exatamente, Cláudio. Boa noite, Cláudio. Boa noite àqueles que nos acompanham nos teus canais e das redes sociais. É um prazer enorme iniciar o 2024 aqui nesse canal que eu gosto muito, acompanho, né? A gente que já se conhece há bastante tempo, já fizemos várias entrevistas juntos, né, sobre Já vários jogamos assuntos. futebol junto para tirar a nossa ansiedade do corpo também, né? Então temos belas histórias aí para contar também já. E como você disse, janeiro é conhecido como Janeiro Branco, né? Que chama atenção para questões de saúde mental. Então, nada melhor do que a gente iniciar o ano aqui no teu programa falando sobre saúde mental, em especial sobre ansiedade, né? Então, agradeço pelo convite, né? E te parabenizo também pelo canal, porque eu acompanho e vejo o quanto você dá oportunidade assim para pessoas aqui da comunidade falar, né, se colocar suas histórias de vida. Então, o teu canal hoje é um ponto de encontro entre cristiumalenses de todo mundo, né? É, exatamente. Nós temos como objetivo justamente isso, né? Intercalar essas histórias de vida com alguns assuntos e conteúdos que são importantes para a nossa comunidade, com uma forma sempre objetivo leve de chegar até as pessoas, com fácil entendimento, que é o nosso trabalho também. Caminhamos para o 8º ano de lives, e em especial já 6, 7 anos, realizando também as entrevistas. E a gente sabe da importância de falar da saúde mental. Eu acho que o início de ano, o assunto ansiedade, inclusive colocando à disposição, gente. Nos comentários está um canal para você tirar alguma dúvida que você queira com o Guilherme também. Eu acho que o início de ano, apesar de ser um período de férias, para muitas pessoas passa pelo psicológico, o que eu tenho tudo a fazer e como eu vou fazer no ano de 2024, minhas atividades, meus projetos, desenvolver tudo isso. Já é um pequeno percentual de ansiedade em cada ser humano, Guilherme? Começar o ano olhando para um calendário que a gente tenha para frente? A gente pode ver como uma ameaça ou como uma oportunidade, né? E É. isso vai definir como vão estar os nossos níveis de ansiedade. E quando a gente fala em saúde mental, não tem como a gente não falar sobre a ansiedade, porque hoje ela é um dos transtornos mais prevalecentes assim na população em geral. Para você ter uma ideia, Cláudio, do quanto é importante a gente falar sobre a ansiedade e o quanto ela afeta o nosso dia a dia, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Né? O Para você ter Brasil é uma o ideia, país mais ansioso do mundo nos dados oficiais. nos dados oficiais da Organização Mundial da Saúde, que é o principal órgão de saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, onde tem a maior prevalência dos índices de ansiedade, que é, para ser mais exato, 9,3% da população. E aí a gente está falando de população diagnosticada, né? Aí a gente vai ter que falar também sobre, né? A gente imagina que o número seja maior quando não existe diagnóstico, né? Que é Claro, e aquela até porque isso aí também em cima de uma amostragem determinada, né? Você tem números muito maiores em cima de um número oficial também, né? aquelas pessoas que são ansiosas, sofrem um pouquinho com isso, mas nem chegam a se autodiagnosticar ou serem diagnosticadas. Então você percebe assim que a ansiedade ela é um fator de saúde pública realmente. E o Brasil, que a gente imaginava ser o país do futebol, o país do carnaval, está demonstrando aí ser o país da ansiedade. Né? É. E são dados oficiais, não é um canal, não é uma emissora que fez uma pesquisa, são dados hoje da maior representante da saúde mundial, né, que é a OMC, a OMS. Então, se eles dizem, né, quem é a gente para questionar? E está colocado aí a situação, o Brasil, então, é o país mais ansioso do mundo e a gente precisa aprender a lidar com isso. Esses dados e números também seriam voltados a alguns fatores específicos da população? Existe uma genética, existe uma forma de vida? Que olhar poderíamos ter em cima da tua experiência de tantos anos já também, Guilherme? Aí a gente vai começar a falar sobre idade, sobre faixa etária e tudo mais, quando tem incidência de ansiedade. Mas já para adiantar, assim, também dados oficiais dão conta que entre os 18 e os 24 anos, cerca de 1/3 da população apresenta sintomas de ansiedade. Né? Entre os 18 e os 24 anos de idade, de cada 3 jovens adolescentes, quase já adultos, um apresenta índice de ansiedade, é isso? Um apresenta sintomas patológicos de ansiedade. Caramba! Né? Então, claro que é ali o período onde o adolescente se forma, vem toda aquela pressão, né, de estar começando a vida. Todos né? fomos e sabemos como é isso. Alguns difícil, com uma né? situação muito de medo do que vai acontecer no mundo a partir de então, né? Justamente. Então, assim,
é a faixa etária assim, de maior risco para a ansiedade, e a ansiedade que pode ir se agravando e levar a outros transtornos, né? Só para colocar aqui para quem está acompanhando, eu coloquei no início do chat aqui um link onde eu tenho um grupo de WhatsApp, onde eu compartilho vídeos, textos, mensagens assim relacionados à saúde mental. Então, quem quiser participar do grupo, é só clicar nesse link que eu coloquei ali nos comentários, que vai poder participar do grupo lá. Ele é aberto, mas é esse link aí. Então, quem quiser participar desse grupo, é só entrar no chat, clicar no link ali, clicar em participar. É o grupo que é bastante grande, acho que tem mais de 100 participantes já. E ali eu sempre estou postando, por exemplo, eu postei hoje essa live, né, surge uma pesquisa na área de saúde mental, posto lá, tudo que é relacionado à saúde mental, motivação, eu coloco nesse grupo. Então, quem quiser participar desse grupo de WhatsApp, além de me acompanhar nas minhas redes sociais, pode ficar à vontade e aproveitar. E produtivo eu tenho certeza absoluta, porque a gente está aqui para ajudar pessoas e sabe da importância disso quando nós falamos de um assunto como a ansiedade. Quero já mandar alguns abraços antes de nós entrarmos no tema para valer. Hilário Benck, boa noite. Alvorada, Rio Grande do Sul, na companhia. Um forte abraço, Hilário. Cláudia de Oliveira, boa noite. Do bairro Criciúma. Celda Terezinha Roden, Lindolfo Collor, bem-vinda, Celda. Gilberto Favareto, maravilhoso ano para vocês. Marlene Petri, tudo bem? Tia Marlene, um grande abraço de todos nós aqui. Vá compartilhando a live, tá? Hernani Gregório e Ana Cláudia, boa noite. Marlene Godoy nos assiste, assim como Lori Quinot também. Hoje o psicólogo Guilherme Canepeli Ullmann é nosso convidado. Leila Lúcia Schneider, boa noite. Tudo bem, Rejane Cornélios? Maravilhoso ano para todos vocês. Nair Bialeski está nos acompanhando em 3 de maio. Luciana, boa noite para você. Luciana Serafini Wachewski. A Cláudia de Oliveira, grande profissional, psicólogo Guilherme. Muito bem. Lauro Luiz Luft, estamos assistindo em Humaitá. Um forte abraço aos dois. Muito obrigado pelo carinho, Lauro. Deise Gregório Ludwig. Oi, Deise. Para você, para a família. Um alô muito especial e para Hilário e Erika Schwingel também. Guilherme, para começar o assunto, eu quero que as pessoas participem. Mandem o vosso recado, a vossa curiosidade. Fiquem inteira à vontade aí, porque nós vamos aqui num bate-papo entre temas e assuntos possíveis. A ansiedade atinge todas as faixas etárias? Ela pode atingir os pequenos e os avós que a gente tem no dia a dia na nossa sociedade também? Ou isso é mais específico para algum tipo de público? Atinge todas as idades, Cláudio, com maior ênfase nessa idade que digamos assim, é onde existe mais cobrança, né, que é ali dos 18 aos 24. E claro, dentro daquela pesquisa que tu falaste que 1/3 especificamente está dentro da ansiedade, né? Justamente. E aí a gente vai começar aqui falando, né, sobre o que é a ansiedade. E é legal que o pessoal, assim, que quiser mandar pergunta, exemplos, fique à vontade aí para a gente ir otimizando o nosso bate-papo aqui para ir, né, tornando mais próximo daquilo que o pessoal quer ouvir. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas também. Posso fazer a primeira, então, já que você deixou a bola picando aí? O que é a ansiedade? Exatamente, o que é a tal da ansiedade? Então, eu vou ter que dizer para ti, assim, em poucas palavras, que a ansiedade é a antecipação de um medo real ou imaginário. Ou seja, é quando a pessoa antecipa algo que vai acontecer, antecipa mentalmente algo que vai acontecer ou que nem vai acontecer, mas ela já se prepara mentalmente para aquilo. Ou seja, é a mente voltada para o futuro, tentando criar cenários imaginários para se preparar para que ela esteja, né, para se preparar para acontecimentos futuros, né? Então, é a mente no futuro. E a ansiedade, ao contrário do que muitos imaginam, ela pode ser e é, com certeza, uma grande aliada do ser humano. Quando a gente fala em ansiedade, Cláudio, a gente não pode pensar em eliminar a ansiedade, porque a ansiedade, quando ela não existe, a pessoa se torna totalmente improdutiva. Isso aí, eu estou já entendendo que a ansiedade já vai ser algo em que eu estou pensando em organizar para frente, o que também pode me ajudar e antecipar um projeto que eu tenho em vista. Te tornar uma pessoa, isso, né, aí, e com planos e metas e objetivos para o futuro. Então, a ansiedade ela é essencial para o nosso bem-estar psicológico e para a nossa vida como um todo. Imagina uma pessoa sem ansiedade, uma pessoa com zero ansiedade. É aquele tipo de pessoa assim que está deitada na rede, já ouviu aquela piada, né? A pessoa está deitada na rede e pergunta, ô mãe,
tem remédio para picada de cobra. E aí a mãe diz, por que, meu filho? Não, é que tá vindo uma cobra aí, vai que ela me pica. Isso aí, vai que ela se aproxima, me pica, então já me antecipa o remédio. Bateu a ansiedade aí. Não, é a pessoa que não tem nada de ansiedade, ela não tá nem aí se a cobra vai picar ou não. É aquela pessoa que acorda, ela não está preocupada se vai ter almoço, se não vai ter. A pessoa com zero de ansiedade, ela não vive, ela encontra muitos problemas na vida porque ela não se prepara para o futuro, porque ela não se preocupa em nada com o futuro, então ela não está nem aí com o que vem depois. Ela acorda de manhã, não está nem aí se vai ter almoço, se vai ter o que comer, se tiver tem, se não tem, não tem. Então a pessoa com zero de ansiedade, ela é extremamente improdutiva, o que acaba causando problemas para a vida dela, obviamente. Se torna algo muito, eu chamaria de comodismo a partir de então, né? Não dá o passo inicial também, né? Justamente, uma pessoa totalmente apática. Uma pessoa com zero de ansiedade ou com baixa ansiedade é uma pessoa extremamente apática, que para ela tudo fez ou tanto faz, né? Tanto fez, não muda nada, não se preocupa com nada, né? Então, isso para a vida da pessoa acaba sendo extremamente prejudicial. Então, todos nós temos ansiedade, porém, em níveis diferentes. Eu estou entendendo dessa forma? O ideal seria em níveis saudáveis. Vamos pegar agora esse exemplo que eu peguei do nível 0 de ansiedade, que é a pessoa que está ali deitada na rede, vem uma cobra, ela não está nem aí, ela nem se preocupa em levantar, ou seja, né, tá totalmente... Segue a vida. Nível 0 de ansiedade. E o nível extremo de ansiedade é a pessoa que está o tempo inteiro com a preocupação no amanhã. É a pessoa que está o tempo inteiro preocupada com aquilo que vai acontecer ou com o que pode acontecer, a ponto de começar a ter prejuízos na sua vida, na saúde mental e na vida na vida do cotidiano diário. Então, seria o outro extremo da ansiedade. E o que a gente precisa buscar, então, é o equilíbrio entre uma ansiedade saudável que não me traga prejuízos na minha saúde emocional e na minha saúde física, inclusive. E aonde eu encontro esse equilíbrio? Qual seria o ponto de equilíbrio, já que a gente está falando do que isto vai te trazer como uma preocupação para o futuro, para você conseguir, quem sabe, fechar essa torneirinha da ansiedade em excesso, então? Então, para a gente entender, né, agora, quando a ansiedade é saudável e quando ela se torna patológica, a gente pode pensar nos resultados que ela traz. Porque a ansiedade, a gente vai ver depois aqui, ela é um mecanismo que evoluiu com o ser humano para nos trazer até aqui enquanto espécie, né? Então, ela é algo que foi e é muito importante para nos tornar produtivos enquanto seres humanos, para a gente alcançar os nossos objetivos. Então, quando que ela é saudável? Quando ela nos ajuda a alcançar o que a gente busca, quando ela nos torna produtivos. Quando ela é patológica? Quando ela começa a nos prejudicar na nossa saúde física, na nossa saúde mental, e começa a nos prejudicar, inclusive, nos objetivos que a gente busca. Vamos pegar um exemplo agora aqui do teu canal. Você certamente já comentou antes que você tem uma agenda toda programada para o mês de janeiro, fevereiro, março, né? Então você já planejou as tuas lives ano adentro. Isso. E isso é um nível de ansiedade que é saudável, porque te fez o quê? Eu tenho que me preocupar, como é que vai ser minhas lives em janeiro? Quem que eu vou trazer? Como é que vai ser? Isso já te colocou em movimento para ir atrás das pessoas a serem entrevistadas, a marcar os horários, então te colocou em movimento. Me colocou no patamar até onde eu consigo controlar e isso não vai me atrapalhar. Te colocou num nível saudável de ansiedade, porque te fez se colocar em movimento. Entende que a ansiedade saudável ela te coloca em movimento e te coloca mais perto dos teus objetivos. Agora imagina que você está aqui comigo, conversando comigo e já está preocupado com o próximo entrevistado. E aí você está tão preocupado com a próxima pessoa que você vai trazer que você não está prestando atenção na minha conversa contigo aqui e começa a fazer perguntas fora de contexto, começa a se perder, porque tua mente está na próxima entrevista. Aí essa ansiedade já começa a ser prejudicial. E você percebe que aí ela se tornou patológica. Aí ela começa a me atrapalhar na rotina e atrapalhar o que eu posso organizar para frente, com toda certeza. Justamente. Então você percebe que no primeiro exemplo, quando a ansiedade te fez criar uma agenda,
para o ano, ela foi saudável. Mas quando ela começa a tirar a tua mente daquilo que você precisa viver no agora, que é a nossa entrevista, e te joga para um pensamento lá no futuro, que é a entrevista que vai ter semana que vem, ela começa a ser prejudicial. E agora imagina que a ansiedade te fez programar a agenda para o ano, mas aí você deita na cama de noite e começa a pensar, aquele pensamento que fica circulando, e aquilo não te deixa dormir. Pegamos a mesma vírgula. Eu ia entrar nesse assunto. Eu ia dizer, Guilherme, então a partir de hoje à noite, quando eu for dormir, sair do meu estúdio aqui, do meu cantinho, e for para descansar, e não conseguirei dormir o suficiente, pensando que semana que vem a entrevista eu vou ter que reagendar. Pô, mas eu tenho que mexer no calendário da outra para frente. Tá, tudo bem. Amanhã eu já levanto cansado, certo? Exatamente. Já atrapalhou minha noite de sono. Amanhã à noite eu volto a pensar no assunto. Depois de amanhã eu estou tentando resolver o assunto. E aí nós passamos, então, agora o profissional vai falar sobre isso, para um grau em que já há preocupações. É isso que você ia falar, né? Aí ela começa a se tornar uma ansiedade patológica, porque ela está te tornando improdutivo. Por quê? Exato. Porque deitado na cama de noite, você vai conseguir entrar em contato com alguém para marcar a live, né? Vai conseguir fazer alguma coisa de útil para o teu canal? Não vai. A única coisa que vai acontecer é que você vai perder o sono e hoje, durante a live, que é o que interessa, você vai estar cansado, não vai estar conseguindo se concentrar direito. Então, aquela ansiedade que você teve lá no começo, que te fez agendar os entrevistados, foi produtiva. Mas quando ela começou a gerar esses pensamentos ruminativos, que a gente chama, que é aquele pensamento que fica circulando antes de dormir, e te tirou o sono, aí ela se tornou prejudicial. E quando ela começa a se tornar prejudicial, é que ela começa a se tornar patológica. Enquanto ela é produtiva, excelente, é algo positivo. Sim. Quando que ela precisa ser tratada, a gente precisa começar a prestar atenção, quando ela se torna prejudicial. E aí eu peguei o exemplo do teu canal para ficar bem didático, e a gente pode pegar o exemplo de um estudante também, que é muito comum a ansiedade de desempenho, né? Sim, até então, pela faixa etária que tu colocaste, que a pesquisa já mostra que 1/3 dessa galera tem ansiedade, tem, aliás, propenso para ansiedade, né? Justamente. Aí vamos pegar um aluno, por exemplo, tem uma prova na semana que vem. Aí ele começa a ficar pensando, não, eu tenho que estudar porque eu tenho que ir bem na prova, né? Vai lá, tira a tarde, estuda. Começa assim a estudar cada vez mais porque ele está preocupado com a prova. Excelente. Isso é um indicativo de um bom aluno. Agora você imagina esse mesmo aluno, ele começa a estudar e aí ele começa a achar que aquilo não chega, que ele precisa de mais, e aí ele deita na cama, não consegue descansar porque ele está preocupado com a prova, não dorme um pouquinho, acorda pensando na prova. O que vai acontecer? Ele não está estudando, né? E também não está conseguindo descansar para poder estudar depois. Ou seja, aquela ansiedade, aquele pensamento assim, de preocupação com a prova, ele é improdutivo e começa a causar prejuízos, porque o aluno vai estar cansado, não vai ter disposição de estudar, e a gente sabe que um cérebro que não dorme, ele se torna menos potente, digamos assim. Ele tem menos capacidade de criar conexões, ou seja, prejudica a capacidade de pensamento, ou seja, aquele sono perdido, além de não ajudar a pessoa estudando mais, prejudica porque ela não dormiu, e nesse tempo que ela não dormiu, ela não trouxe benefício, não agregou benefício algum a nível de ter estudado. Então você percebe que a preocupação com a prova, ela é positiva. Sim. Quem se preocupa com a prova vai estudar. Mas quando a pessoa começa a se preocupar sem ser produtiva com aquilo, ou seja, uma preocupação inútil, que é aquele pensamento, como é que será que a prova vai ser a prova? Será que vai ser difícil? E se, quando começam a vir aquelas perguntinhas, né? E se eu não passar? E se tiver alguma coisa que eu não estudei? Caramba. E se eu for pior que o outro? Começa a vir aquelas perguntas, né, que ficam ali circulando na mente da pessoa, começa a se tornar improdutivo e começa a gerar sofrimento, que a pessoa fica sofrendo com aquilo. Então, é ali que começa a se tornar patológica. Então, se a pessoa quer saber, assim, se os níveis de ansiedade dela são normais e saudáveis ou são patológicos, ela precisa avaliar os resultados que essa ansiedade está trazendo. Se ela está trazendo sofrimento e está sendo improdutiva, já é um nível patológico. Se ela está colocando a pessoa em movimento,
é um nível saudável. Porque eu acredito assim, que muitos pais já sofreram com aqueles filhos que não estão preocupados em nada com a prova. É né? verdade. Vai cair o mundo amanhã, mas deixa acontecer, faz Só parte. tem prova semana que vem, né? Vai estudar. Isso é sem ansiedade alguma. Eu entendi muito praticamente, eu estou tentando resumir, eu quero te fazer uma pergunta até para registrar algumas participações aqui. Quando começar a tirar o sono, vamos para o patológico? Seria mais ou menos assim, Guilherme? Tirar o sono seria um dos sintomas patológicos. O principal, Isso. né? Significa que a partir de então está começando a atrapalhar. O nível a partir de então. Lorraine Ler, boa noite, tudo bem? Um grande abraço. Gildete Hertz também nos acompanha. Você conhece Fábio Ullmann? Conheço. Tava aqui por Cristimal, inclusive. Não acredito, não tive a oportunidade de dizer para ele um feliz ano novo pessoalmente, então mando pela live aqui, não é? Legal. Valor especial, Fábio, lá em São Paulo nos acompanhando, assistindo o ilustre palestrante de São Paulo, capital. Eu vi que tem um recado a mais dele aqui, já vou lá. Nelson Canepli, tudo bem? Estou na companhia em Humaitá, mas olha que bacana. A galera da moto que cruza aqui não está com ansiedade nenhuma, estão comemorando aí a rotina, para lá e para cá, a felicidade do ser humano no final de dia. Elton Botk, Vila Nova, tudo bem, legal. As tias são presença fiel, Fábio colocou aqui, que bacana. Deixa eu ler mais alguns, eu vou te uma pergunta que ele colocou aqui, bem interessante. Ari Schitz, como está, Ari? Boa noite. Aqui em Cascavel, confirmando a audiência, abraço. Terezinha Antônio Mati, muito obrigado pela companhia. Também Nair Tomé, deixa eu ver aqui. Quem mais? Hildegard, dona Hildegard, Cláudio, estou assistindo meu neto Guilherme, muito bem. Ercila Canepelis Peixe, Cláudio, sobrinho Guilherme, boa noite. Lúcia Amália Amor, boa noite. Marciano Liper da Silva, grande Guilherme. Leomar Marlibach, tudo bem? Sônia Conrad, Sandra Brentano, Márcia Renato Boni, assim vamos. Deixa eu chegar no recado do Fábio. Como a terapia cognitivo-comportamental pode ajudar a reduzir a ansiedade, melhorar a qualidade de vida dos pacientes? O Guilherme, responde essa aí. A gente vai vir depois lá nas dicas, lá em relação a... Isso, quero te pedir muitas coisas e como as pessoas podem proceder e tal, né? Mas a terapia cognitivo-comportamental é uma linha teórica dentro da psicologia que hoje é a mais indicada para vários transtornos e com certeza é a mais indicada para a ansiedade. Porque o que acontece? Ela trabalha na reestruturação cognitiva, que é você reorganizar os pensamentos. Como eu disse antes, né? Como que a ansiedade começa a produzir os seus efeitos maléficos, ou seja, os seus efeitos patológicos. Né? O Cláudio deita na cama, está bem tranquilo, com a agenda dele das lives organizada, de repente começa a vir aquelas perguntinhas. Mas e se fulano não puder vir? E se ciclano der algum problema? E se eu tiver um problema de voz na garganta naquele dia e não puder fazer a live? E se tal coisa acontecer? E se isso? E começa aquele se. Então, esses pensamentos geram uma emoção que gera um comportamento. Ou seja, o pensamento do e se não der certo, gera uma emoção de agitação que gera o comportamento de não conseguir dormir. Então, a gente precisa trabalhar no pensamento. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha na reestruturação cognitiva, que é o quê? A pessoa mudar a forma com que ela vê as situações. Por exemplo, o Cláudio chegar e pensar, não, o que eu podia fazer em relação às lives, eu fiz. Agora é deixar acontecer. Né? Sim. É a pessoa conseguir lidar com os próprios pensamentos. Porque, como eu disse lá no início, né, a ansiedade é o pensamento no futuro. E sabe, Cláudio, que hoje um dos principais desafios do ser humano é conseguir estar com a mente presente onde o corpo dela está. Porque geralmente a gente está para frente já. Porque a nossa sociedade atual tem incentivado muito o ser humano a estar com a mente sempre em outro lugar. Isso. Ou no passado, revivendo algumas e remoendo algumas situações que já aconteceram, ou no futuro. Mas dificilmente no presente. Então, as pessoas estão almoçando pensando na janta, estão jantando pensando no café da manhã, estão fazendo uma live pensando no trabalho de amanhã e de tarde. Ou no que deu errado ontem, que não deu certo, que eu preciso tentar em algum momento refazer, mais ou menos essa linha de pensamento, né? Justamente. Então, o que acontece? O pensamento da pessoa está lá e o corpo dela está aqui. O corpo dela está aqui e o pensamento está lá. Então, a pessoa acaba se aniquilando, ela acaba não existindo mais
no momento em que ela não vive o tempo presente, que é a nossa única oportunidade que a gente tem de viver o momento. Então, a terapia cognitivo-comportamental ela é a mais indicada, né, para o tratamento da ansiedade, justamente por isso que ela trabalha com a reestruturação cognitiva, ou seja, ela ensina a pessoa a lidar com os pensamentos ansiosos. Porque eu sempre digo assim para as pessoas que a pessoa ela não é ansiosa, ela criou um padrão de pensamento ansioso. Porque se você assumir que você é ansioso, você assume como uma condição imutável. Eu sou ansioso, né? Como aquele poema, né, da Gabriela Cravo e Canela, né? Continua sempre igual, né? Sempre o mesmo padrão, né? Justamente, sempre a mesma pessoa. Então, quando você assume que você tem um padrão de pensamento ansioso, você também assume que você pode mudar esse padrão de pensamento. E é isso que a terapia cognitivo-comportamental vai fazer. O Fábio anexou algo bem interessante aqui. Gostaria de saber sobre o fator hereditário e fatores ambientais que desencadeiam a ansiedade. Também sobre crises severas com falta de ar, palpitações e outras, né? Como uma pessoa próxima pode agir para ajudar a pessoa ansiosa. Há alguma ação que pode ser feita? O uso de medicina? Cara, interessantíssimo, Fabião. Obrigado pela dica aqui, pela pergunta, né? Fator hereditário, a ansiedade está nele também, Guilherme? Existem fatores hereditários assim que predispõem a pessoa a ter níveis maiores de ansiedade. O ambiente, com certeza, né? A pessoa está num ambiente ansioso, assim, de muita pressão, de muita agitação, vai deixar a pessoa ansiosa também. Exatamente. E os sintomas físicos, a gente vai falar um pouco sobre eles aqui, porque a ansiedade, ela gera sintomas psicológicos, mas ela vai gerar também sintomas físicos, como esse que o Fábio falou, né, que são palpitações, aquela sensação de que o peito vai estourar, né, falta de ar. Falta de ar, são os sintomas físicos de uma crise mais grave de ansiedade. Mas você já percebeu que a ansiedade, ela tem diversos níveis, ela vai desde o zero, né, que é patológico, até os níveis saudáveis e normais, e ela começa a ir progredindo a níveis que atrapalham um pouco, né, deixa a pessoa um pouco agitada, mas não interfere na vida cotidiana dela, até os níveis mais graves, onde a pessoa vai ter crises de ansiedade, ataques de pânico, ou seja, o dia a dia da pessoa acaba ficando até inviável devido às crises de ansiedade, né? Então, são os graus de ansiedade. Isso que a gente falava anteriormente da perda de sono, de não conseguir dormir à noite, pensando no que tem que fazer amanhã ou depois, isso começa já a se tornar uma rotina dentro de um ambiente familiar, de alguém que está nos acompanhando aí. Já existe um nível, a partir de então, de determinado grau, já há uma elevação de grau. De que forma você avalia isso? Vamos dizer, de 0 a 10, o cara que não consegue mais dormir à noite pensando no que tem que fazer semana, e isso sequencialmente vai acontecendo, em que grau ele já está de ansiedade? Já está num grau no mínimo acima de 5, né? Que o 5 passou da metade, do limite. Já passou da metade. E o que acontece? Isso vai criando um círculo vicioso, porque a pessoa não consegue dormir de noite, ela vai estar cansada no outro dia, a falta de sono, ela gera ansiedade também, porque a pessoa fica mais irritada, fica mais agitada, e o fato de ela ficar mais agitada e mais nervosa vai tornar ela menos eficiente na resolução de problemas. Os problemas acumulando vão gerando mais ansiedade. Gerando mais ansiedade diminui o sono, que gera mais dificuldade de resolver problemas, que vai gerando... Eita, e entrou numa turbina a partir de então também, né? Um círculo vicioso que vai tornando a ansiedade cada vez mais grave e cada vez mais perniciosa, cada vez mais patológica. Então você percebe que a gente tem que começar a observar nos seus graus iniciais, para já ir trabalhando com aquele pensamento que começa do famoso IC, porque se a gente parar para pensar, praticamente tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Como pode não acontecer nada. Então, se a gente vai dar corda para o IC, e se o meu convidado não puder vir? E se eu ficar com uma dor na garganta? E se cair um asteroide? E se der um temporal? Ou seja, a gente vai poder ficar a noite inteira aqui falando IC, porque tem até um ditado nordestino que diz, né? Tudo pode acontecer, inclusive nada.
Inclusive nada. Não acontece nada, né? E nós muitas vezes sofremos por antecipação e acabamos criando isso um hábito dentro do nosso dia a dia. É interessantíssimo achar o equilíbrio em tudo. Nós estamos hoje recebendo na nossa primeira live de 2024 o psicólogo Guilherme Canepe Ullmann. O Guilherme volta à nossa live, já esteve conosco em algumas oportunidades, e nós combinamos, inclusive, naquela vez, de buscar alguns assuntos específicos. E eu recebi sugestões de seguidores nossos para justamente falar sobre ansiedade. E é o assunto que nós estamos tratando, já que é o Janeiro Branco, né? O mês de cuidado e atenção à saúde mental, e sempre na nossa parceria de farmácias associadas. 2 em Criciúma, Virtual Telecom, Minuano Viagens, Bons Ventos te levam, Móveis Família e também Nádia Kretz Odontologia. Um carinho todo especial a estas marcas da nossa comunidade que estão ao lado do nosso trabalho. Arley Vettorello 20, muito boa noite, muito boa live, muito aprendizado. Compartilhem ela com vossos amigos se assim quiserem. A gente aqui não força ninguém, você tem que compartilhar não. Se você conhece alguém que tem ansiedade, é hora de avisar aí. Ou se você tem, pode fazer uma pergunta, uma questão, fica à vontade. Ou se não tiver, vai assistindo que você vai gostar. Gustavo Nagel, como está, meu querido amigo? Tudo bem? Boa noite, ótimo assunto. Ansiedade patológica está aflorando muito nos dias atuais. Aqui em Sede Nova, Gustavo, isso aconteceu em Criciúma por 2 vezes também. Após o tornado de 12 de julho, muita gente em pânico quando tem previsão de temporal. Não sei se esse trauma é ansiedade ou síndrome do pânico, ou nenhum dos dois. Ou os dois, né? Eu vou anexar aqui, ou os dois. Gustavo, muito obrigado pela participação. E eu acho que é fundamental o Guilherme poder nos tirar um pouquinho de dúvida em relação a isso. É o medo que ocasionou a questão climática para essa comunidade também, né, Guilherme? E aí já foi colocado, o Marcos já colocou os subtipos de ansiedade. Quando a gente fala de ansiedade, Aqui, existe, ali, então, o transtorno de ansiedade generalizado, que é a ansiedade como a gente conhece, né? Existe o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que também é uma forma de ansiedade. Existe a fobia social, né, que é o medo, que é caracterizado pelo medo de se colocar em lugares públicos, né, ter contato com pessoas. Existe a síndrome do pânico, que causa a famosa ataque de pânico. Existe a ansiedade de estresse pós-traumático. Então, nessa frase, Caramba. Já foi colocado 2 subtipos de ansiedade, né, que é a síndrome do pânico e a ansiedade causada pelo estresse pós-traumático. Então, a gente falou até aqui sobre o transtorno de ansiedade generalizado, mas existem esses outros tipos também, que são ansiedade, mas se manifestam de uma forma um pouco diferente. E esse é específico para uma população que passou por algo bastante complicado, que lhe trouxe um medo, e aí a gente precisa entender que levantando uma nuvem ou tendo uma trovoada diferente, essas pessoas certamente estão com esse grau mais ativado no momento, né? O estresse pós-traumático, né? Que pode acontecer em qualquer situação da vida onde a pessoa sinta a sua integridade colocada em risco. Pode ser um acidente de trânsito, né? Isso, eu ia até anexar, não te interrompendo e não te cortando, como outros casos, muitos que as famílias muitas vezes sofrem. Mas eu quero fazer uma pergunta: como essa população, como essa gente poderia ser ajudada e como diminuir isso um pouquinho? Tentar regular essa situação. A gente, até o pessoal aqui do Posto de Saúde de Criciúma foi para a Sede Nova, a gente fez, eu e um colega aqui, a gente fez um trabalho com o pessoal da saúde lá, né, no sentido de apoiar eles, porque a gente já passou por isso aqui, e o pessoal da equipe de saúde lá está fazendo esse apoio com a população, né, ouvindo as pessoas, assim, acolhendo quem está sofrendo mais, né? O que acontece, né? Cada pessoa vai reagir de uma forma diferente. Sim. Então, ela vai ter que ser acolhida dentro de uma equipe de saúde também de uma forma individual. O que a gente precisa, num primeiro momento, assim, é ouvir essas pessoas e dar a oportunidade delas de falar sobre o que elas estão sentindo, né? Para que elas se sintam acolhidas e sintam que aquilo que está acontecendo, que esse medo não é só delas, né? Que toda uma comunidade compartilha hoje desse medo. A partir daí, cada um vai ter que construir para si, né, um plano terapêutico individual, não na ideia assim, de eliminar o medo, mas tornar ele menor a ponto de não causar tanto sofrimento, né? Porque talvez essa pessoa daqui
30 anos, quando levantar um temporal, ela vai ficar mais agitada que o normal, mas que não chegue ao ponto dela ficar assim petrificada ou tendo um ataque de pânico, num ponto dela sofrer assim crises físicas, né, devido ao estresse. Porque assim, posso te garantir que aqui em Cristiumal, ainda, mesmo depois de tantos anos do nosso temporal, ainda tem pessoas que sofrem com o tempo. Desta segunda-feira, estamos de volta, ok. Deu um giro aqui, mas ok. É buscar e identificar em cima de cada caso também. Tu muito bem colocaste isso. Isso é um trabalho amplo a ser feito, né, Guilherme? Justamente, é dar abertura para todos, né, para que eles possam ser ouvidos, mas cada um vai ter que ser acompanhado assim individualmente, no sentido de que cada pessoa vai reagir de uma forma diferente ao fator estressor que foi o temporal, né? E aí a gente vai, eu posso te colocar aqui que aqui em Cristiumal, quando a gente teve aquele caso, né, do temporal, ainda hoje tem pessoas que têm que lidar com o medo do temporal, com esse trauma que ficou daquela vez. Então, não é a pessoa chegar ao ponto de esquecer o que aconteceu, mas é tornar aquela lembrança não tão dolorida e a ponto assim de não prejudicar a vida dela na atualidade. É um trabalho difícil, que não é de uma hora para outra, mas é possível. E aí, voltando à pergunta do Fábio, que ele fez antes, uma pergunta interessante, o que fazer com um familiar que está tendo um ataque de pânico, né? Foi Já me chamou a atenção, eu ia até tocar nesse assunto mais uma vez, alguém que está perto, que pode ajudar, o que fazer, interessante isso. O ataque de pânico, né, é uma das formas de manifestação da ansiedade, né, uma forma bastante grave, e o que a pessoa que está próxima pode fazer? Passar segurança, tentar trazer a pessoa para o momento, né, mostrar que ela está ali, que ela está segura, que ela está num ambiente calmo, seguro e tranquilo, e ajudar ela a respirar. Né, porque quando a pessoa está tendo um ataque de crise de ansiedade, normalmente ela respira de forma rápida e superficial. E quando a gente muda o padrão da respiração, a gente está passando uma informação para a nossa mente de que a gente está num ambiente calmo e seguro. Então, o corpo automaticamente vai baixando os níveis de ansiedade. Né? Então, passar segurança para a pessoa, mostrar que você está ali e ajudar ela a respirar, tomar uma água, respira fundo, toma uma água, sente o corpo, sente o momento para sair daquele pensamento que gerou o pânico. Né? Porque o pânico, o que é o pânico? A pessoa sente a iminência de ser aniquilada, ou seja, a pessoa sente a iminência do aniquilamento, ela sente que naquele momento a vida dela tá em perigo, está em risco, não importa se aquele perigo que ela sente é real ou não. Sim. Tem pessoas mas passa pela mente dela esse processo de atenção máxima, extremo perigo está ali ao lado, né? Na mente dela, ela está ali sofrendo um risco iminente de vida, sendo ele real ou não. E ela reage a isso com pânico, né? Claro. Como é que uma pessoa vai reagir, por exemplo, se alguém chega um bandido e engatilha uma arma na tua cabeça, o que vai acontecer? Vai entrar em estado de choque, vai começar a tremer, o coração vai palpitar, né? Porque ali existe um risco real de vida. Isso, mas para a pessoa que está tendo um ataque de pânico, mesmo que não tenha uma arma apontada para a cabeça dela, é como se tivesse, porque a mente dela está interpretando o mundo externo de uma forma extremamente perigosa, né? Eu tenho uma pergunta a te fazer após alguns recados. Guilherme Canepeli Ullmann, psicólogo, é nosso convidado, retorna ao nosso encontro aqui e nós definimos o assunto ansiedade. Estamos no Janeiro Branco, né? Loivo Brandenburg, boa noite. Laércio Petri, tudo bem? Caxias do Sul, um grande abraço, Laércio, a toda a família. Giovanni Ferreira da Cruz, boa noite, conterrâneos, assistindo em Palhoça, Santa Catarina. Mirta Schlosser, tudo bem para você? Um forte abraço ao meu amigo Luiz Cláudio também. Lorena Putski, boa noite, obrigado pelo carinho. Alice Inácio Grebin, parabéns pelo lindo serviço do canal à comunidade, o Fábio. Obrigado, Fábio. É o nosso trabalho e o nosso objetivo e os nossos convidados nos trazem muito disso, é o nosso conteúdo, né? A gente fica muito feliz em poder, de forma bem leve, trazer isso às pessoas. Ayrton Luiz Machado de Souza, boa noite, show de entrevista, um abraço. Obrigado, Ayrton, para toda a família, tudo de bom. Isolde Scheidt acompanhando também. Albano José Zeferino, boa noite, Cláudio. Mestre Guilherme, estou bem acordado. A partir de Angola, ouvindo esta entrevista, que é muito útil. Angola. Olha aí onde estamos chegando. O Albano está assistindo lá de Angola, deve ser 1 da manhã lá, por aí, né? Eu pensei nisso agora, pelo fuso horário, né? Que bacana, poxa vida. José Tums, parabéns pelo programa, estamos juntos. Da mesma forma, Arley Luca,
boa noite, forte abraço. Arley Ullman Luca, Isolde Fellman, boa noite. Leonir Ana Canepeli Sot. Parabéns, Guilherme, por tratar desse assunto que está atingindo muitas pessoas, inclusive crianças. E viu, é transmissão de pensamento. É aqui que eu ia parar. Você está atendendo muitas crianças com ansiedade em seu trabalho, em seu consultório, no teu dia a dia, psicólogo Guilherme? Como eu disse antes, não é o principal público assim que sofre da ansiedade, mas com certeza já vem sofrendo mais, porque as crianças hoje vêm sofrendo mais pressões do que sofriam, né? Sim. Elas têm que ter mais compromissos. Tem crianças aí já com uma agenda de adulto, praticamente. As redes sociais, ou seja, uma sociedade mais conectada, ligada, tudo mais, vai gerando ansiedade, e com certeza as crianças também vêm sofrendo com isso. Então, não aumentou esse percentual, tu tens observado. Há quantos anos você está atendendo como psicólogo, Guilherme? Já faz mais de 10 anos, né? Então, mais de 10 anos. E você tem observado um grau maior de crianças um tempo para cá, ou isso está estabelecido dentro de um padrão teu? Geral, o aumento assim dos índices de transtorno mental, assim, quando a gente fala transtorno mental, a gente não pode pensar em algo pejorativo, né? Sim. Transtorno mental seria tudo aquilo que foge do equilíbrio e que começa a prejudicar a pessoa. Todas as pessoas vão em algum momento ter um desequilíbrio, assim, um momento a mais, uma tristeza maior do que o normal, uma ansiedade maior que o normal. Isso tudo faz parte da vida e não é, então, quando eu falo, não é de uma forma pejorativa, mas assim, a sociedade vem num geral, assim, tendo maiores índices de ansiedade, depressão, tudo mais, e com certeza as crianças não ficam fora disso. Então a gente tem mais casos de crianças com ansiedade, a gente tem mais casos de criança com transtorno de déficit de atenção, a gente tem mais casos de depressão infantil, né? Porque a própria sociedade vem gerando mais adoecimento, mas também porque há anos atrás não existia o diagnóstico. Hoje, pais, professores, comunidade está mais atento aos sintomas. Então, por isso que existe mais diagnóstico. Tem um peneirar muito maior dentro da sociedade que identifica, quem sabe, mais rápido tudo isso, né? Então, se muitas vezes a gente para e pensa, porque agora tem muita doença, muito transtorno mental, né, muita coisa diagnosticada, é porque também a gente está conseguindo identificar mais. Não é que antigamente não tinha, é que não era identificado. Né? Pega a depressão em adultos também, né? A gente pode pensar que antigamente não existia depressão, mas com certeza existia, mas não era diagnosticada e não era tratada, porque o primeiro passo para o tratamento é o diagnóstico. Então, é muito importante a gente ficar prestando atenção nos sintomas. Claro e os sintomas eu ia te até... patologizar tudo, né? Sim. Não, eu até ia te pedir, já faz um anexo aí para os pais que estão nos acompanhando agora. Alguns dos principais sintomas que tu, como profissional, podes repassar para os pais quanto a crianças. Poxa vida, quando é demais isso, eu preciso pensar em uma ajuda. Que tipo de sintoma, que tipo de atitude, ou que tipo de ação essas crianças poderiam apresentar nesse estágio? Então, vamos pegar os sintomas, assim, já que a gente vai falar dos sintomas, os sintomas psicológicos, assim, que servem tanto para parâmetro, para adulto, quanto para criança também. Que é o quê? A inquietação constante, né? Aquela síndrome das pernas inquietas, né? Que a pessoa está sentada ali, mas as pernas não param, né? Roendo unha, mexendo. Isso é uma inquietação que é um dos sintomas da ansiedade. Alterações no sono, dificuldade de dormir, pode acontecer também com crianças, né? As crianças podem não conseguir pegar no sono, não pelas preocupações que a gente tem enquanto adulto, mas pelas preocupações da criança, porque ela também já pode começar a ter suas preocupações e isso pode começar a incomodar ela. E aí que entra o papel do adulto para acalmar ela, não dizer que é bobagem, que é besteira, mas sim acolher as inquietações dela e ajudar ela a se acalmar. Tentar entender a partir de então, né? Justamente. Né? Então, a desregulação do sono, desregulação do apetite, normalmente vinculado à ansiedade vem o comer em excesso, né? Olha. E a pessoa está inquieta, agitada e acaba comendo como uma forma de compensar essa ansiedade. Então, o comer em excesso está muito ligado à questão da ansiedade. A tensão muscular, porque o que acontece? A ansiedade é como se ela disparasse um alarme dentro da mente do corpo da pessoa, dizendo que ela tem que se preparar para uma ameaça externa iminente. Porque na ansiedade a pessoa está olhando para o futuro e está vendo uma ameaça.
mesmo que ela não exista ou mesmo que ela seja pequena, mas o corpo já se prepara para essa ameaça. E o que ele faz? O coração dispara para bombear mais sangue, né? O estômago para, porque agora é mais importante bombear sangue para as extremidades e não para o estômago. O músculo fica tenso, porque ele está preparado para uma resposta de luta ou fuga, ou seja, para lutar, atacar ou correr, o músculo fica tensionado, e isso acaba provocando tensão muscular, que é aquela coisa assim que a pessoa chega de noite em casa, parece que ela correu uma maratona. Isso, corpo pesado, pressionado, tudo dói no corpo pela pressão, né? Justamente. Imagina, o músculo, ele ficou tensionado o dia todo. Por isso que chega em casa, depois parece que carregou um saco de 50 quilos nas costas, mas não levantou 1 quilo. Mas pega o teu muque e tensiona ele, deixa ele bem tensionado. Agora fica fazendo isso por 20, 30 minutos, 1 hora, para ver se não vai cansar. Não há organismo que suporte. Nossos músculos ficam tensionados durante o dia quando a pessoa está ansiosa. Principalmente os músculos aqui das costas, porque a pessoa fica preparada para correr, lutar, fugir. É o corpo dando uma resposta automática. E essa galerinha, a gente falava de crianças, continuar um pouquinho nesse assunto aí. Essa galerinha hoje dos 3 segundos, né? Nós tínhamos os 10 segundos. Tínhamos os 30 segundos, os 10 segundos. Hoje nós temos os 3 segundos e passa para o assunto seguinte. Acelera o processo, passa para o vídeo seguinte, rola na barra. Eu recebo o recado no WhatsApp, estou com 20 para responder. 19 eu já respondi. Mas um deles já me respondeu de novo, eu preciso mais uma vez. E aí eu vou clicando e vou indo. Essa nossa conexão atual, que tanto nos ajuda e tanto nos aproxima e nos facilita a vida, ela acelerou as pessoas um pouco, Guilherme. Ela acelerou as nossas crianças. Cara, eu vejo as crianças, eu observo as crianças. Os meus filhos, os filhos dos outros. A gente observa o mundo que está ao nosso redor. Essa galerinha está acelerada em tudo que ela está fazendo. Eles não têm mais tempo para olhar um vídeo de 5 minutos. Ouvir uma música. Os artistas estão gravando músicas de 2 minutos. Você não vê mais música de 4 minutos. Primeiro, pela falta de conteúdo desse povo aí. Mas segundo, porque tem que ser muito rápido e eu preciso ir para a próxima. Cara, para mim tem algo, me desculpa quem está nos assistindo aí, eu não sou profissional, o profissional está aqui do lado. O psicólogo Guilherme hoje fala sobre a ansiedade. Para mim está muito claro. Cara, é uma bomba, amigo. Guilherme, é uma bomba jogada no meio das pessoas. Esse processo acelerado que nós temos hoje aí, de querer saber tudo ao mesmo tempo. É a ansiedade pronta, Guilherme. Seria uma causa e consequência, né? O assunto é tão importante, a questão das redes sociais, em relação à ansiedade, que a gente pode entrar nele agora já. Eu iria, com certeza, ia tocar nesse assunto mais tarde, na questão da forma de prevenir. Sim. Mas a gente precisa falar, quando a gente fala de ansiedade, na questão das redes sociais, porque as redes sociais, elas são uma fonte inesgotável de ansiedade. E aí é tanto para o adulto, para os idosos, quanto para as crianças também. Eu li esses dias num livro assim que me chamou muita atenção, que a gente está participando do maior experimento psicológico a nível mundial da história do ser humano. Porque ninguém sabe aonde isso vai nos levar enquanto sociedade, essa questão das redes sociais, né? Qual o resultado disso para as crianças que estão crescendo, nasceram já no meio das redes sociais? Qual o resultado a longo prazo para os adultos que estão aí imersos nas redes sociais? A gente não tem como saber agora o que vai acontecer no futuro, mas o que a gente já está percebendo é o aumento dos níveis de ansiedade, o aumento dos transtornos mentais, e com certeza tem muito a ver com o uso desregulado das redes sociais. Elas são boas, elas são fundamentais, tudo que está aí nos ajuda e muito, tanto que eu e você estamos conectados com mais de 100 pessoas nos vendo ao vivo agora, porque existem redes sociais. Mas a gente sabe, e nós chegamos a um estágio em que nós sabemos até onde isso nos ajuda e para onde isso já vai nos atrapalhar em algum momento. Mas me parece que tem muita gente que não consegue separar isso mais, né? Justamente. O que prejudica são os excessos. Né? Por exemplo, a água. A água, num nível normal, ela mata a sede, mas em excesso ela afoga. Né? Assim são as redes sociais. O mesmo martelo que é usado para construir pode ser usado para destruir. Assim são as redes sociais. Né? A gente pode tanto usar o WhatsApp para conversar com amigos, né? Ter contato com pessoas, usar o Facebook aqui para a gente ter essa live, passando informações interessantes, usar o Instagram para também acompanhar pessoas que a gente gosta, ou seja, a gente pode fazer uso
das redes sociais de uma forma benéfica, porque hoje o conhecimento ele nunca esteve tão próximo das pessoas. Hoje você pode aprender sobre qualquer assunto da história da humanidade ao alcance de um clique. Você entra no YouTube, pesquisa, tá tudo ali. Então as redes sociais, assim, elas são uma ferramenta muito potente para o aprendizado e para o desenvolvimento pessoal, mas em excesso elas são uma fonte inesgotável de ansiedade. Por quê? Porque ela traz ali o processo de comparação o tempo todo na nossa cara. E essa comparação faz a gente se sentir que a gente sempre está atrasado, que a gente está sempre um passo atrás, que os outros... Eu quero saber o que está acontecendo. Isso, e eu quero saber o que já tem para frente, que eu preciso saber o que vai vir logo ali na parte 2, no episódio 4, no podcast 8, no 25. Eu quero saber o que está acontecendo para frente. E que mais me preocupa em parte, e logo em breve, agora em fevereiro, eu vou fazer uma live com alguém que está acompanhando muito esse mercado todo aí. Que nós estamos caindo cada vez mais para um mercado financeiro dentro disso. Redes sociais na linha mercadológica, amigo. Cada vez mais vão te amarrar ali para o produto estar sendo ali, sendo executado, vendido, negociado. E aí eu fico me imaginando quanta gente vai estar cada vez mais tentando buscar aquele vídeo seguinte, o clique seguinte, a informação seguinte. Puxa vida, há um coração acelerado atrás disso aí, atrás desses dedos aí tem um cérebro processando a 1000, né? E sabe por quê? Porque por trás de todas essas coisas que explodem na rede, seja produto para vender, seja tendência, seja moda, existem vários neurocientistas que trabalham com gatilhos mentais que são próprios do ser humano e eles pegam lá no ponto fraco do ser humano para conseguir engatar ele. Por exemplo, isso que você falou, tem algo que é chamado de FOMO, no acrônimo inglês, né? Mas que significa que é o medo de ficar de fora. Por exemplo, por que alguém vai lá e faz um jogo no jogo do tigrinho? Todo mundo sabe, né? Eu deveria saber que vai cair do cavalo geralmente, né? Mas o que acontece? Eles criam a impressão de que está todo mundo ganhando dinheiro, que está todo mundo ficando rico, menos você. Porque é 2, 3 influencers de carro novo ganhando dinheiro, ou seja, dá a impressão que está todo mundo embarcou nessa onda e está todo mundo surfando legal, menos o cara, aquele que não entrou no tigrinho, não entrou na tendência da moda, é o FOMO, né, que é o acrônimo em inglês, para esse medo que a pessoa tem de ficar de fora de uma tendência. E aí várias empresas, marcas usam essa tendência do ser humano para conseguir engajar ele em coisas que são, assim, inúteis para ele. Mas ele vai na famosa onda. E a ansiedade vai vir ao lado dele também. Deixa eu ver alguns dos recados. Gente, é muito, muito aqui. Milton Rupental. Parabéns, Cláudio e Guilherme, por abordarem esse assunto tão relevante. Um abraço aos amigos. Maravilhoso 2024, meu querido amigo. Célia Santos, tudo bem, Célia? Boa noite, Cláudio e Guilherme, grande profissional. Bernadette Schait Paranhos, tudo bem? É muito importante o assunto. Há aqui mais um recado, né, do Albano Zeferino, lá de Angola, né? Dizer que é um tema bastante pertinente para a sociedade. Gostaria de dar os parabéns ao canal e ao mestre. Muita força aí, legal. Show de live, só aprendizados. Obrigado, Arley. Nós estamos falando de ansiedade. Em que nível está o teu grau de ansiedade? Pô, o Guilherme vai fazer um teste com a gente. Eu não combinei nada com ele, mas vamos tentar fazer. Então vamos inventar um teste aí de ansiedade para as pessoas, quem sabe. Eu sei que tu tens capacidade para isso. Juraci Zanck, boa noite a live. Só aprendizado. O Fábio colocou aqui, meu TDAH, é isso? É a expressão correta? Muda meu foco constantemente. Seria o paciente imune à ansiedade por dispersão constante de foco? Olha que pergunta interessante. Bem técnica para ti aí. Exatamente. Só para voltar um pouco em relação à questão da ansiedade das redes sociais, devido à importância da questão, como eu coloquei. Sim. Não importa que hora você acorde de manhã, quando você entrar no Instagram, alguém já acordou mais cedo que você, já correu mais quilômetros, já tomou um suco verde, já fez um trabalho que você não conseguiu fazer. Então não interessa se você está numa praia, na praia mais bonita do Brasil. Quando você entrar no Instagram, tem alguém que está na praia mais bonita do mundo. Não interessa se você está com uma roupa que você achou legal. Quando você entrar no Instagram, vai estar alguém com uma roupa ainda melhor. Não interessa se você começou a correr ontem, alguém acordou mais cedo e correu mais, ou seja, dá aquela impressão de que você está sempre atrasado, sempre tendo que correr atrás e que você está perdendo para o mundo inteiro, ou seja, o mundo está indo numa direção e você não está conseguindo acompanhar, e aí gera o quê?
ansiedade, começa a gerar aquela sensação de que está faltando alguma coisa. O ansioso não quer ficar de fora do assunto e vai ter que acelerar a mente dele também a partir de então. Acelera também. Aí, se ele viu que a trend do Instagram é acordar às 7, ele vai acordar às 7, mas tem outro acordando às 5, ele vai acordar às 5, e assim ele vai num círculo incessante de querer acompanhar o mundo e nunca vai conseguir. Os modismos aceleram as pessoas, isso está muito claro já há muito tempo, todo mundo sabe disso, de tentar chegar até aquilo, né? E tem pessoas que não conseguem identificar e ao mesmo tempo buscar um equilíbrio na situação, é esse o problema, né? Justamente porque assim a gente muitas pessoas falam e pensam, mas eu não a mim não interfere o que eu assisto, eu só olho no Instagram, mas não interfere no meu bem-estar, né? Não muda nada para mim. Com certeza muda, a gente está o tempo inteiro sendo influenciado pelo ambiente externo, é pelo que a gente vê na TV, pelo que a gente ouve no rádio, pelo que a gente vê no Instagram. O ser humano é extremamente influenciável e tem o seu pensamento moldado pelo que acontece a nível exterior. Então, por mais que é só uma passadinha no Instagram, a pessoa nem percebeu conscientemente, mas inconscientemente ela percebeu aquela influencer lá que está com o corpinho zerado, corpinho lindo, e começa a se perguntar, e eu? Como é que eu tô? Será que eu consigo alcançar? E aí começam a surgir pensamentos que a pessoa não sabe de onde veio, mas foi aquele pequeno gatilho colocado lá. Então, isso aí alguém já pode perguntar, mas e quais os níveis saudáveis, então, para o uso das redes sociais? Assim, é o mínimo possível para que seja útil para a vida da pessoa, né? Então, e a gente vê muita gente passando horas e horas e horas rolando feed do Instagram, rolando feed do Face, sem trazer nada de útil daquilo. Porque, por exemplo, alguém que ficou assistindo nossa live, no final da live, alguma coisa essa pessoa vai ter aprendido. Alguma coisa ela vai ter tirado disso para a vida dela e para a vida das pessoas próximas. Agora, pergunta para alguém que ficou lá rolando segundinhos um atrás do outro, não vai tirar nada ali. Aprendeu o quê? Aprendeu nada. Olha, e aí o detalhe do Auriturra aqui, ó. Boa noite. Acho que as pessoas, na maioria das vezes, sofrem também por falta de informação. Quem sabe, sofre menos. Um grande abraço. Eu acho que eu quero entender, e em parte, o que o Auri nos coloca. Você ter as informações corretas, você saber buscar o que te é importante e te desligar do que é desnecessário, mais ou menos assim. Buscar, através do conhecimento, o que realmente te importa. A gente está num mundo assim de excesso de informação, então você saber discernir entre a informação que é importante e aquilo que é excessivo e desnecessário é muito importante, saber filtrar, talvez seria a palavra certa. E voltando para a pergunta do Fábio, lá para ele não achar que eu desviei da pergunta dele. E você gaseou o assunto aqui, né? Então ele comentou sobre a questão do transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, que está muito famoso hoje, né? Se ele seria imune à ansiedade, porque uma das características do TDAH é o foco disperso ou o hiperfoco. Mas, pelo contrário, porque pelo fato dele estar sempre focado em várias coisas ao mesmo tempo, isso pode deixar a pessoa agitada e automaticamente ansiosa. Então, são dois transtornos que andam muito próximos um do outro e tem que ter bastante cuidado para que um não leve ao outro, porque o próprio déficit de atenção faz a pessoa muitas vezes ficar muito agitada, mentalmente processando várias coisas ao mesmo tempo, e isso pode levar ela a ficar ansiosa. Mas aí quem tem o déficit de atenção, ele tem a vantagem de que às vezes ele entra em hiperfoco, e aí ele pode utilizar essa capacidade de entrar em hiperfoco para, por exemplo, hiperfocar no presente. Aí sim ele se torna imune à ansiedade, quando o hiperfoco dele está no presente. Mas quando ele está focado em diversas informações no futuro, por exemplo, aí ele está suscetível à ansiedade, né? Gente, quanto recado, quanto a participação. Larissa Strasburger, um grande abraço. Maria Antônio, o conhecimento nos leva à salvação. Espero que sim, a gente está levando conhecimento aqui através do psicólogo Guilherme falando sobre a ansiedade, que é um problema na sociedade, e tentando ajudar um pouco as pessoas e explicar o que acontece. Simone Luiza Goldman, tudo bem, Simone? Quero já colocar o recadinho da Rejane, porque antes eu quero te falar dos nossos parceiros. Guilherme, tens um copo de água aí também ao teu lado, fica inteira à vontade aí, né? Hidratar-te e a garganta também estar sempre ativa para poder nos falar. E aqui estamos para os nossos parceiros habituais do encontro das lives de segunda. Farmácias Associadas, Virtual, Telecom, Minuano Viagens, um carinho todo especial para a equipe, Móveis, Família e também Nádia Cretos,
Odontologia. Marcas que estão conosco há muito tempo e caminharão ao nosso lado em 2024. Quero te falar sobre farmácias associadas. O borrachudo está se achando o rei, né? Tomou conta. Cara, que loucura. Não dá pra nem caminhar na cidade, né, Guilherme? Você que faz a caminhada, é pequena de vocês, né? A menina Sim. aí. Isso, eu te vejo seguidamente. Tá tocando borrachudo também pela cidade aí, Guilherme? Que loucura isso, né, cara? Tá complicado, né? E para quem tem alergia, então, mais ainda, né? Uma picada... Vira bola aquela, né? Lá, né? Quero falar de repelentes, né? Farmácias associadas têm ao seu dispor toda a linha de repelente para a família. E não esqueça do protetor solar, agora com as altas temperaturas da estação. Minuano Viagens, essa turma vai por vários dias agora percorrer a América do Sul. Você ainda não comprou um dos pacotes da Minuano? Tá esperando o quê? Vai lá nas redes sociais deles. Móveis Família. Hoje quero falar Móveis Família para quem é profissional do mercado. Receber o teu cliente, teu público em 2024 faz toda uma diferença num ambiente muito especial. Fala com o Sérgio, com a equipe do Móveis Família, sobre a produção para o mercado profissional e de trabalho. Móveis para a tua empresa. Procura lá. Também para a Nádia Cretos Odontologia. Agende constantemente os cuidados e atenção para o sorriso de toda a família. Do vovô, da vovó, do papai e da mamãe, e em especial das crianças também. Vem aí logo em breve, maravilhoso e novo consultório espaço de Nádia Cretos Odontologia. E Virtual Telecom, sempre tem promoção. Eu hoje vi nas redes sociais deles o lançamento de uma promoção com internet gratuita, por 2 meses aí, pelo que eu me recordo. Como você vai fazer? Depois da nossa live, procura as redes sociais de Virtual Telecom e confere lá. Aliás, e todos os nossos parceiros habituais daqui. Rejane Cornélios. Eu tenho ataques de pânico. Acordo no meio da noite, sinto medo, o coração parece que vai pular para fora da boca, sinto como que eu estou vivendo os últimos minutos de vida. Preciso sair de dentro de casa, respirar ar fresco. Geralmente acordo meu esposo para ficar comigo. Olha que interessante o recado da Rejane. E aí, Guilherme, fala para ela que nos assiste lá no Canadá neste momento. Canadá. Isso. A gente está com o Albano de Angola, região do Canadá, né? Isso, além de gente por todo o estado e os nossos criciumalenses aí. É uma situação bastante complicada já chegar a esse estágio aí, certamente, né? O ataque de pânico, como a gente colocou antes, lá é um dos subtipos da ansiedade, né? É um tipo mais grave, com certeza. E aquilo que eu falei antes foi o que ela destacou aqui, que é realmente um sentimento de aniquilação, né? Um sentimento que a pessoa está, mesmo que ela está segura... Momento final, né? O sentimento dela é como se ela estivesse na iminência da finitude, né? Na iminência da morte, e aí que o coração dispara, né? Dá todos aqueles sintomas que a gente conversou. E aí, o que ela pode fazer, e a gente vai falar mais para o final sobre a questão das dicas, como trabalhar, como tratar a ansiedade, como trazer ela para níveis normais, né? Já que a gente não quer eliminar a ansiedade, né? A gente quer trazer ela para níveis normais. Então, a chave principal para ela começar assim é a respiração, né? Acorda, no momento que acordar, respira fundo, faz um exercício de respiração, né? Começa a treinar a respiração. É aquilo que ela falou assim de acordar o marido para ficar com ela, é importante, traz segurança, mas treina a respiração. Isso não é só para quem tem ataque de pânico, é para todos nós, assim, porque a gente passa um dia inteiro nessa correria e não presta atenção. Para quem tem uma rotina estressada, isso aí pode ajudar muito também, né? Tirar 5 minutos de manhã, 5 minutos antes da noite, assim, para fazer um exercício de respiração, que não precisa ser nada, assim, extraordinário. Parar e prestar atenção na própria respiração e respira, segura, solta até o final, respira fundo, segura, solta até o final. O que acontece? Você está passando a mensagem para o teu cérebro de que você está num ambiente calmo, seguro e tranquilo. E ele relaxa. Aquele músculo que estava tensionado, ele relaxa. E aí a gente vai entrar depois na questão da meditação, né? Mas a base de toda a meditação é a respiração. Então, aprender a respirar e prestar atenção na respiração é um dos fatores essenciais e primordiais para o controle da ansiedade. E aí eu já vou te dizer por que muita gente diz que fumar acalma, né? Você já deve ter ouvido falar. Sim, e tem gente que tem o hábito de pegar já e dizer que aquilo ali vai te acalmar, né? Como tem alguns que dizem, eu tenho que tomar um chimarrão para dar uma acalmada.
E aí, inclusive, a gente sabe que tem cafeína, que ele vai fazer o contrário, né? Justamente. O que acontece? O cigarro, ele é um estressor do sistema nervoso central, né? A nicotina. Então, na verdade, ele deixa a pessoa mais agitada. Só que o que acontece? A pessoa está no ambiente estressor ali, no ambiente que ela está estressada, nervosa, ela sai daquele ambiente e, né, dá aquela tragueada, ela muda a respirada diferente, mesmo que sendo contaminante, é que faz a diferença. É isso que acalma. Então, a gente pode trazer os benefícios do cigarro sem os malefícios da nicotina, que é o quê? Isso. Tirar 5 minutos durante o dia, assim, para o trabalho, pega um copo de água, vai lá fora aí, respira fundo, toma um gole de água, respira fundo, concentra na água, porque não adianta parar para tomar água e ficar pensando num monte de coisa, no IC, né? Porque aí vai ficar mais agitado. Presta atenção na água, presta atenção na respiração, na temperatura do ar que está entrando, temperatura do ar que está saindo, já vai conseguir acalmar. Então, um dos pontos chaves, assim, para o controle de um ataque de pânico, controle de uma crise de ansiedade e para o controle da ansiedade no geral é a respiração. Porque a partir da respiração, a pessoa consegue novamente ter oportunidade de controlar os pensamentos, para a partir do momento em que ela consegue lidar com os próprios pensamentos, ela faz aquilo que a gente conversou no início, que é a reestruturação cognitiva. Uhum. Só que quando ela está tendo uma crise muito forte, ela não consegue... Sim, aquele organismo está ainda mais... e está ainda mais pressionado e automaticamente o cérebro também bloqueado completamente. Justamente, né? Tá ali num processo mental tão potente que ela não vai conseguir parar para refletir sobre o que ela está pensando. A partir da respiração, ela pode diminuir o ritmo, para a partir daí começar a trabalhar na reestruturação cognitiva, que é lidar com os pensamentos que estão gerando a ansiedade. A Rejane falou, o marido fica comigo, acordo geralmente ele para ficar comigo quando há essas crises de pânico, e olha que o Jandir Amaral nos escreve aqui. Boa noite, Cláudio, minha filha já faz 4 anos que está na luta contra a depressão. Foi diagnosticada como bipolar, transtorno mental, ansiedade também. Hoje está melhor, com o apoio, e aí que eu quero tocar esse assunto, quero que tu amplias um pouquinho, com o apoio da família, que é essencial. Nos agarramos em quem está ao nosso lado quando as coisas realmente estão turbulentas, Guilherme? Com certeza. Aí foi colocada a questão da depressão associada à ansiedade, é muito comum, porque a própria depressão ela pode gerar pensamentos distorcidos que levam à ansiedade, e a própria ansiedade ela pode gerar tanto sofrimento, e esse sofrimento pode levar à depressão. Então, por isso que elas estão muito próximas, né? E aí ele comentou sobre a questão do tratamento e a questão da família. Aí eu sempre falo assim com as pessoas que eu trabalho, né, que tanto para enfrentar um transtorno depressivo ou uma crise de ansiedade e tudo mais, a gente precisa ter a base de 3 pilares principais, que esses pilares vão dar a força para a gente dar continuidade ao tratamento. O primeiro pilar é a questão da família. O segundo pilar desse tripé é a fé, a questão da espiritualidade. Olha aí. A pessoa ter uma espiritualidade bem desenvolvida, a pessoa acreditar em algo maior do que ela. E a força interior. Então, esse tripé é a base de qualquer tratamento, seja ele de depressão, seja ele de ansiedade, né? A partir do meu ponto de vista, a partir da minha experiência de trabalho. E esse tripé é apoio da família, fé e força interior, acreditar em si mesmo. Jandir Amaral e família, um abraço e sigam o vosso caminho. Muito interessante, aí eu acredito que a dica ajuda bastante. Magnus Benck, como está, meu amigo? Tudo bem? Ele colocou aqui, ó, tranquilo. Estou assistindo aqui em Esperança do Sul. Que bom saber disso, viu, Magnus? Tranquilidade na vida de toda a família. E colocou um anexo aqui, abraço aí também para o meu amigo Guilherme, Magnus Benck, e a família toda. Encontrei ele agora, alguns dias, aqui na frente de casa, depois de muito tempo. Magnus, que bom te rever aí. Lembra do Magnus também, Guilherme? Colega de Rocha Pomba, a gente se encontrou esses dias. A turma do Rocha Pomba aí estava junto grande. Rosane Tumé Baia. Oi, Rosane. Que bacana receber o teu recado. Maravilhoso ano para toda a família aí. Boa noite. A vida real versus a vida na rede social. Isso são recados lá, quando você falava de redes sociais e que todos nós utilizamos. Muito delas precisamos já. Hoje eu utilizo muito para trabalho. Mas muito bem ela colocou, né? Um contra o outro, e nós temos que saber separar isso em alguns momentos, né, Guilherme? Com certeza, senão é adoecedor, né? Se a gente não...
porque as redes sociais, elas estão aí, não tem como a gente lutar contra, elas têm muitos pontos positivos, como, por exemplo, hoje a gente está tendo a oportunidade aqui de conversar com o Fábio, conversar com o Albano, conversar com o Magnus, ali, né, várias pessoas que estão longe geograficamente, mas que estão próximas agora de nós. Então, as redes sociais, elas são maravilhosas nesse sentido. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente se afoga. É como água, né? A gente tomando um copo mata a sede, mas ela também tem o potencial de nos afogar. Então, a gente tem que sim prestar atenção nos excessos de rede social, e esse sim tem um potencial adoecedor enorme e, por enquanto, incalculável. Nestor de Azeredo, como está o querido primo Venâncio Aires? Forte abraço, Nestor. Saudade de vocês aí. Tive um prazer de conversar com 2 moços que acredito tu devas conhecer de Venâncio Aires. Vocalistas da banda Barbarella atualmente. E estiveram aqui em Criciúmal na sexta-feira à noite. Ô, Guilherme, você tem que sair mais cedo que você tava... Eu vi que a pequenininha lá... Criança é criança, né? Não tem como ficar até tarde, né? Não deu descanso. A gente teve que ir lá para marcar a presença, para sair um pouco, mas não adianta, né? Chega criança, uma hora tem que dormir. Tem o seu horário, né? Mas eu vou te falar que o teu amigo aqui se divertiu muito com tantos amigos como nós, conversamos um pouquinho lá, que lá estiveram, apesar de todo o calor daquela noite e tudo mais, e ao som do Barbarella, a gente aproveitou muito a noite, Nestor, e conversei com a rapaziada, com o Vermute, e eu acho que é o Souza, né? Gessé Souza, os 2 vocalistas ali, gente boníssima demais, além do seu Ivo Spor nos teclados, uma lenda da nossa música do Rio Grande do Sul e do Brasil, do país também. Deixa eu ver mais alguns recados aqui de tantos que chegaram. Roseli Scheitschuller, não saia da live, viu? Vai por mais um tempinho aí. Psicólogo Guilherme fala sobre ansiedade. Boa noite, parabéns ao excelente programa, me corrija se estiver errada. Depois da ansiedade vem a depressão. Eu acho que elas caminham meio juntas, até o Guilherme falou sobre isso, né? Estamos perdendo tantos jovens por depressão e essa cobrança de redes sociais, conscientizar o Janeiro Branco. Por isso que o Guilherme está com a gente hoje, o mês de janeiro é específico para isso. E você já esteve conosco em tantas vezes, cada vez mais fatiando em assuntos, acho que é fundamental. A depressão faz o contrário da ansiedade, a ansiedade te empurra para cima e a depressão para baixo, ou eu estou enganado, Guilherme? Dentro dos níveis saudáveis, a ansiedade te deixa para cima. Mas isso, quando ela começa a ser demais, ela gera sofrimento e esse sofrimento te joga para baixo. Faz o inverso da história. Não é a ansiedade, mas é o sofrimento que ela causa que vai gerar a depressão. E a depressão também leva a um problema grave hoje dentro da sociedade, todas as faixas etárias, né? Vamos falar da depressão em algum momento, é isso? Tem um período durante o ano, agora que tu tiver uma folguinha na tua agenda, eu vou te convidar para voltar aqui, pode ser? Vamos trazer o assunto, até porque a nossa principal fala aqui, ela tem que ser de esperança para quem sofre com esses transtornos, porque, como eu disse antes, a pessoa não é que ela é ansiosa, ela está com um padrão de pensamento ansioso, porque no momento em que ela se vê como uma pessoa ansiosa, ela se vê como uma pessoa imutável que vai sofrer com aquilo por toda a vida. No momento que ela vê que aquilo é um padrão que pode ser modificado, ela vê que existe esperança. A depressão da mesma forma. Muitas vezes a pessoa ela se vê como uma pessoa depressiva, quando na verdade ela está passando por um episódio depressivo, né? E a diferença é que quando você percebe aquilo como algo passageiro, você começa a ter a esperança e a fé de que aquilo pode ser modificado, de que pode melhorar e pode evoluir, né? E então, os nossos seguidores e internautas, e aproveitando, fazendo um anexo também nos assuntos, e tu colocaste muito bem, né? É tudo dentro do equilíbrio aí, não vos preocupem não, este moço que aí está sendo o nosso entrevistado e este vosso apresentador aqui, certamente em vários momentos da nossa vida, passamos já por problemas de ansiedade. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu preciso cuidar muito, eu preciso controlar bastante tudo que eu faço. Estou ligado em muitas coisas. Eu já passei por alguns pequenos tratamentos. Pondera é indicado para isso ainda, Guilherme? Entra a questão da medicação. Aí, ó, eu ia falar sobre isso. Eu já passei pelo Pondera, gente, há uns anos atrás. Até que eu conscientizei e disse assim, não, poxa vida, tá aqui, né? E aqui eu vou começar a controlar algumas coisas, eu vou mudar a minha rotina. Tem coisas que eu não quero mais. Eu me sinto melhor fazendo outras. Eu me sinto melhor desligando algumas coisas da tomada. Então, para tudo existe uma solução. E se não houver uma solução perfeita e rápida à frente, procura os profissionais que podem te auxiliar. Palavras positivas e a experiência, como por exemplo do Guilherme, que hoje está com a gente aqui. Soeri Weberich,
Eu querias fazer um anexo? Posso seguir? Fica à vontade. Não, exatamente, é a questão da medicação, né? Da medicação, que é uma das instâncias do tratamento muito eficaz também. Uhum. Né? Existe o tratamento psicológico, o tratamento medicamentoso, normalmente eles andam unidos. Então, assim, é aquela mensagem de esperança, de que existe sim tratamento, existe sim formas de, talvez não eliminar o transtorno, mas aprender a conviver com ele e com qualidade de vida, e é isso que importa. Então, toda pessoa que passou, está passando, vai passar por um episódio depressivo, um episódio de crise de ansiedade, saiba que tem tratamento e é possível, por mais que às vezes seja mais difícil do que esperado, é possível, né? Que bom ouvir isso. Hoje a gente tem uma gama de condições de tratamento assim para ajudar essas pessoas. Né? Sueli Weberich, boa noite, muito bom. Josi Helfensteller, muito obrigado, Josi. Fernando da Luz, baita assunto, é o nosso objetivo. Fernandinho, abração, amigo. Romualdo Liper, parabéns, sucesso, excelente assunto, Cláudio, grande. Fábio, amigo de infância, tá lembrando do Guilherme, da turma toda, abraço pro Maninho Liper, tá aí. Celso Espanhol, tudo bem, amigo? Boa noite. Vanderleia Bonfante, boa noite, Cláudio Guilherme, recado Darcy, Marlisa Adriana da Silva, sucesso sempre. Fábio, Guilherme, misturam os irmãos, não tem problema. Eu estou confundindo com o Fábio aí. E a turma me mistura com o Clécio também, não te preocupa não em relação a isso. Márcia Biloff, boa noite, Márcia e Ademir, 7 voltas em nossa companhia. Nossa, entraram mais vários aqui. Liane Davis, boa noite. Ione Schmitz, tudo bem? Elisângela Vaz, ansiedade, complicado de controlar. Bem, além da respiração, vamos falar um pouquinho do que a gente tem de controle, de ajuda, de regular esse nível aí, Guilherme, dentro da tua experiência profissional. Dicas, isso dicas também. Para trazer a ansiedade para níveis normais e a níveis assim que nos ajudem a sermos mais produtivos e saudáveis totalmente. A gente falou aqui muito da ansiedade em relação a redes sociais. Isso pode fazer a gente pensar que a ansiedade é algo novo na história da humanidade. Mas, de forma alguma, a ansiedade nos acompanhou desde os primórdios da evolução. Ela veio para nos ajudar a evoluir. Né? Tanto que, para quem conhece o Sermão da Montanha, a base principal do Sermão da Montanha de Jesus, há mais de 2.000 anos atrás, ele tem a sua ênfase na ansiedade. Né? Eu vou pegar um pedaço aqui que eu dei uma olhada agora, que eu lembrei, o que Jesus diz lá 2.000 anos atrás para o povo da época lá. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, olha só que frase maravilhosa que a gente encontra na Bíblia, num sermão de 2.000 anos atrás, porque o povo estava ansioso, preocupado com o dia de amanhã, o que a gente vai comer amanhã, o que a gente vai vestir amanhã. E essa aqui é uma frase assim para a gente levar para o dia a dia, porque o que é a ansiedade? É a preocupação com o amanhã, preocupação com o depois, preocupação com o que vai acontecer. E aí o que Jesus diz? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo, ou seja, o que tiver que acontecer amanhã vai ser. Isso. Basta os males do dia de hoje, ou seja, me basta aquilo que está acontecendo de ruim hoje, né? Isso, e basta o que eu tenho hoje para viver. As minhas 24 horas de hoje me são satisfatórias em coisas boas ou ruins. As boas eu toco adiante, as ruins eu vou tentar filtrar, reaprender, enfim, mas vai terminar o ciclo de amanhã um novo. Como é interessante isso. Então, olha só que frase maravilhosa de 2.000 anos atrás que nos ajuda a lidar com a ansiedade de hoje, né? Não vos inquieteis, pois, com o dia de amanhã. E aí nós vamos utilizar aquela turma lá daquele tempo de Jesus também, dos tantos outros que vieram movimentar, assim vamos dizer, tudo que nós conhecemos de mundo hoje, de terra, de planeta, de continentes, graças a Deus. Muitos dos seres humanos com seus níveis de ansiedade regulados, então, nos levaram a tudo de maravilhoso que nós temos hoje no mundo. Quanta tecnologia, quanto conhecimento, quanta cultura, quanta coisa boa tem nesse mundo, porque alguém deu um passo primeiro, num nível de ansiedade regulado, e inventou coisas, Guilherme. Mais ou menos assim também? Se não fosse os ansiosos, a gente estava andando em tribos. É o que eu penso, né? É isso que eu tentei explicar, é bem isso aí, né? A evolução do mundo, porque alguém com um nível de ansiedade estabelecido e bem controladinho, inventou coisas e fez a gente ver maravilhas que nós temos hoje. Justamente, alguém se preocupou com a forma das pessoas se comunicarem e quis criar uma comunicação melhor, alguém se preocupou com alguma necessidade humana que não estava sendo
né? O cara com nível ansioso regulado inventou a roda, provavelmente, em algum momento. Justamente. Né? Então, o que eu disse lá no início, a ansiedade não é nossa inimiga. Como você disse, a ansiedade ela foi a maior aliada do ser humano até aqui nesse momento da evolução. Uhum. Só que, em alguns momentos, quando ela é em excesso, ela acaba sendo improdutiva. Por exemplo, se a pessoa que inventou a roda, como você colocou, tivesse deitado lá na sua caverna de noite e ficado só pensando no problema, ela não teria acordado direito, não teria dormido direito, ia acordar com mau humor, no outro dia uma briga com alguém e não ia Inventar a roda. o objetivo dela, que é inventar a roda. Ou a roda ficaria quadrada, como dizem que foi nos primórdios, e quem sabe não teria nada de redondo até hoje, enfim. Mas se a gente começar a buscar cada conteúdo em cima de ciclo, eu falo pelas profissões, né? Tu te imagina os profissionais de grandes estruturas responsáveis sociais. Vamos buscar, vamos atirar para o alto aí. Um ansioso piloto de avião numa aeronave, um comandante de uma aeronave. Você parou para pensar nisso? A responsabilidade que ele cruza sobre nossas cabeças, com centenas de pessoas, dezenas de pessoas ao seu lado? Então, tudo isso precisa ser levado para profissões. Eu na comunicação, você no atendimento ao público, todos nós temos que... ansioso já. Isso, já entra ali, poxa vida, não vai dar certo, onde é o problema, e cara, tá lidando com a vida Vamos de alguém. Vamos cortar logo isso aí. Viu? Já. Olha o quanto é importante na profissão. A questão do controle da ansiedade, né? O controle das emoções. E aí a gente entra numa gama assim na questão do desenvolvimento pessoal, né? Uhum. Que é a pessoa saber que ela pode desenvolver o controle sobre as emoções, o maior controle sobre a ansiedade, para que ela possa usar isso a seu favor. A ansiedade a seu favor, o medo a seu favor, a raiva a seu favor, né? O ódio a seu favor, e não se tornar refém disso. Você percebe a diferença entre alguém que é refém da ansiedade e alguém que controla a ansiedade? Alguém que é refém do medo e alguém que controla o medo? Isso. Então, a questão é você aprender a controlar todas essas emoções. Né? Pessoal da Mecânica Miller, um abraço para o Paulo, para a Débora, para todos lá. Alguém deles no perfil colocou aqui, boa noite, baita assunto, sofre de ansiedade, coisa ruim, quando o ataque é terrível. E eu acho que atrapalha muito a rotina das pessoas, né, Guilherme? Com certeza, provoca vários sintomas físicos, que a gente não falou antes, a gente pode citar alguns dos sintomas físicos, né, que são, por exemplo, a boca seca, os braços dormentes, náusea, vômito, diarreia, problemas digestivos, calafrios, taquicardia, dor no peito, respiração acelerada, falta de ar. Se você conversar um dia desses com alguém que trabalha no pronto-socorro, ele vai te dizer que o maior índice de entrada de pessoas no pronto-socorro, na maioria das vezes, é pessoas que estão tendo uma crise de ansiedade e acham que é um ataque cardíaco, algo assim, né? Mas os sintomas físicos, eles são fortes, potentes e realmente, né, provocam sofrimento. Indo para uma reta final de daqui a pouco, mas não saia daí não saia, que o Guilherme vai nos trazer dicas e sugestões para você controlar a ansiedade e, ao mesmo tempo, aliviar um pouquinho e fazer aquele controle, regular o nível dela. Mas a pergunta da Kelly é muito interessante. Abraço, Kelly. Muito especial, um abraço para toda a tua família também. Boa noite, Cláudio e Guilherme. Gostaria de saber qual a relação da fé com as questões abordadas. Tu deste uma pincelada inicial aí, Guilherme. Uhum. A questão da fé ela é bastante particular, mas com certeza ela ajuda muito a pessoa quando ela está enfrentando dificuldades. Seja em qualquer campo da vida que for, quando a pessoa acredita em algo que vai além de si mesmo, ela consegue buscar forças onde antes não havia, porque ela consegue buscar forças fora de si, ela consegue buscar forças em algo que é maior que ela, em algo que é transcendental. Então, quando a pessoa começa a acreditar em algo que é maior e que vai além dela, certamente isso vai ajudar muito ela a buscar forças para enfrentar situações. O que não pode é a gente ter aquela fé cega de achar que tudo tem que cair no colo, né? Tô deitado aqui no sofá, agora vem a salvação do céu, né? Não é assim. Vai ajudar a ter força de enfrentar e, muitas vezes, superar os problemas. Ela é uma fatia... do céu. Ela é uma fatia importantíssima dentro do processo todo, de uma forma geral, então. É aquilo que eu falei antes do tripé, né? Aquele Isso. Tripé do tratamento, que é a família, a fé e a força pessoal, né? Aquele tripé que é a base do tratamento. Então,
com certeza ajuda, mas não, como eu disse, não dá para esperar que as coisas caiam do céu. A gente precisa usar a fé como uma força para conseguir superar as dificuldades, né? Algo que nos ajude a enfrentar as situações. Acredito que tu deves ter aí dezenas de tópicos que nós poderíamos ter até abordado e continuado, né? Mas algumas dicas, indo para uma reta final, que tu podes ajudar pessoas que estão nos assistindo agora ou quem venha nos assistir em algum momento para frente aí, para aliviar um pouquinho e para muito bem explicado. Eu acho que quem nos acompanha desde o início está entendendo, nós temos que regular esse volume, né? A ansiedade tem que estar dentro de todos nós, mas num volume regulado, perfeito, num padrão correto. Que dicas tu repassarias a quem está nos acompanhando? Então, cada caso ele vai ter que ser avaliado, né, para ver em que grau está, o quanto está causando prejuízos para a vida funcional da pessoa. Alguns casos vai precisar de medicação, algumas medicações, né, psicofármacos mesmo. Entrou um recado de Nádia Hertz. Boa noite, eu tenho ansiedade, gostaria de saber um remédio. Aí você vai para a linha medicinal, né? Aí entra a questão da medicação, né, que vai ter a receita do médico e tudo mais, que vai encaminhar, mas a gente tem muitos fitoterápicos nessa linha, né, que são óleos essenciais, né, chás, passiflora, chá de melissa, chás que ajudam a acalmar, né, e outros fitoterápicos em geral, antes da medicação psicotrópica, mesmo, né, do medicamento para ansiedade. Mas existe sim, e aí que entra a questão do profissional avaliar o caso para ver em que grau está e qual a necessidade de medicação. Mas mesmo com a medicação, a pessoa vai precisar vai precisar trazer para a vida dela essas coisas que eu vou citar agora aqui. E a primeira delas é a questão da respiração, que é treinar a respiração, técnicas de respiração, para a partir daí trabalhar com a meditação. A meditação hoje ela é mais usada e é mais eficaz para a ansiedade do que a maioria das medicações. Então a meditação ela tem assim, ela tem ganhos substanciais e muito fortes assim em relação à ansiedade, porque a meditação traz a pessoa para o tempo presente. E se a ansiedade é a mente no futuro, no momento em que eu trago minha mente para o agora, eu estou livre da ansiedade. Então, começar a entrar para esse mundo da meditação, e aí não precisa se tornar um monge budista, né? 5 minutos por dia, 5 minutos de manhã, 5 minutos antes de dormir. Hoje a gente tem ferramentas no YouTube, vai lá, coloca meditação guiada, música para meditação, música relaxante. E os assuntos, esse meditar, não perde o teu raciocínio aí, mas por curiosidade, meditar, buscar um assunto, buscar um tema, ou simplesmente tentar desligar do que está acontecendo naquele momento, como é que funciona esse processo? É uma forma de meditação, né? Um mantra, que é uma frase, é uma forma de você focar em algo. Isso aí. Então, a meditação é essa questão de você trazer a tua mente para o agora. E vai usar como base isso a respiração. E tem várias formas de meditação. E cada pessoa pode encontrar aquela que faz mais sentido para si. É isso que eu queria saber, justamente. Tem várias diferentes, né? Hoje é só jogar no YouTube, meditação, e vai aprendendo. A questão é entrar nesse mundo. Depois que você entra nesse mundo, você vai aprendendo e vai evoluindo nele. E com certeza vai ter ganhos que não são momentâneos, são para toda a vida e não tem efeitos colaterais. Né? Olha aí. E quando a gente vai falar em formas de meditação, a mais indicada para a ansiedade hoje é o mindfulness, que traduzido seria atenção plena, que faz a pessoa focar no agora. Né? Então, quem quiser pesquisar, mindfulness, atenção plena, é a forma de meditação mais indicada para a ansiedade. E é a base, assim, a questão de aprender a respirar direito, prestar atenção na respiração, respirar fundo por alguns momentos do dia, entrar para o mundo da meditação, e aí entra também a questão da atividade física, é essencial, né? Ter um momento de uma atividade física, seja andar de bicicleta, seja caminhar, seja ir na academia, seja correr, alguma atividade física. A pessoa sedentária tem uma tendência maior a ser ansiosa. E a própria atividade física, uma caminhada te faz aliviar daquela estrutura do dia a dia, e aí você começa a olhar outras coisas ao redor do teu ambiente. Acho que isso é fundamental. E, amigo, aí nós temos em pequenas cidades como a nossa, é um paraíso para isso, né? Você tem espaços para caminhar tranquilo e você encontra um amigo dali a pouco, conversa um pouquinho, você tem a natureza ao teu dispor, você tem uma tranquilidade de ambiente, na minha opinião, muito maior, né? É um privilégio que em outras cidades não existe, né? Você poder parar, respirar um ar puro.
Aí aqui a gente ainda tem esse privilégio e muitas vezes não utiliza, né? Sim. E aí outro fator importante é o cuidado com a alimentação, né? Pessoas ansiosas, elas precisam cuidar com excesso de café, excesso de Coca-Cola, excesso de mate, todas essas bebidas energéticas, excesso de chocolate, né? Excesso de açúcar. Em horários como esse, especialmente antes de um sono para frente, eu acho que também é importante, né? Justamente, né? Tudo aquilo que é energético vai deixar a pessoa num ritmo mais acelerado, que vai gerar mais ansiedade. Então, cuidado com a alimentação é importante. Socialização, conversar com pessoas, porque o que acontece? Na depressão, principalmente, a depressão faz a pessoa se fechar. Sim. Não querer conversar com ninguém, não querer pensar assuntos diferentes, ou seja, ela vai se fechando no mundo dela. E quanto mais ela se fecha no mundo dela, mais depressiva ela vai ficando. Então você percebe que é um círculo que vai se fechando. A pessoa não conversa com mais ninguém, não enxerga mais nada diferente. Isso vai fazendo ela ficar mais depressiva, e o fato dela ficar mais depressiva vai fazendo ela se fechar mais. Então o que a gente precisa é se abrir, conversar com pessoas, assuntos diferentes, coisas novas. Claro que assuntos edificantes, né? Isso. Conversar com os outros sobre ideias, pensamentos. Conteúdo e muitas vezes debater um assunto e tal, para você realmente poder aliviar a tua mente de uma pressão que possa estar acontecendo. Justamente. Então, a socialização, ter hobbies é muito importante. É aquela pessoa que gosta de jogar futebol, gosta de andar de bicicleta, né? Tem vários e vários hobbies, cada um precisa ter o seu, porque o hobby ele traz a pessoa para o tempo presente. Né? Imagina alguém andando de bicicleta pensando no que vai fazer amanhã. Vai cair. Vai. Né? Imagina o Cláudio lá quando era atacante na Fukumayo, se ficar pensando no programa de amanhã. Vou errar o gol. Vou errar o gol na hora decisiva. Quando a gente está num hobby, a gente precisa estar com a mente focada no tempo presente para conseguir executar aquele hobby, e isso faz a nossa mente treinar o foco no presente e automaticamente diminui a ansiedade. Então, ter hobbies saudáveis, muito importante também. Outro fator importante é um sono de qualidade, e aí a gente entra naquela questão que a gente já falou alguma vez aqui, que é a higiene do sono, que é começar a trabalhar a higiene do sono antes mesmo de dormir, para conseguir ter um sono de qualidade. Isso vai diminuir a ansiedade. E aí a gente vai entrar naquilo que é o nosso maior objetivo, que é, a gente falou antes do círculo vicioso, né? E o nosso objetivo é entrar no círculo virtuoso, que é o quê? A pessoa dorme bem, a pessoa acorda com mais foco, acorda mais disposta. Pelo fato dela acordar mais disposta, ela vai fazer atividade física. Pelo fato dela fazer atividade física, ela vai se alimentar melhor. Pelo fato de se alimentar melhor e ter mais e fazer atividade física, ela vai dormir melhor, que vai fazer ela acordar com um humor melhor no outro dia, que vai fazer ela ser uma pessoa mais controlada emocionalmente. Então, um hábito que ela muda, positivo, vai gerando outros, e ela entra num círculo virtuoso. E aí a vida começa a andar diferente. Encontre um equilíbrio e, a partir de então, foque nesse equilíbrio. E busque o mais natural possível, que a Rejane coloca aqui. Guilherme, muito obrigado pelas informações. Tento fazer de tudo de modo natural. Não quero tomar medicação para ansiedade. Claro que todos nós tentamos buscar esse equilíbrio para evitar tudo isso, né? Até porque tem pessoas, e eu acredito, que vão a vida inteira nessas medicações necessárias. Depois da live, vou adicionar o teu grupo de WhatsApp. Sim, o Guilherme colocou um link, ele está nos comentários. Pode jogar depois de novo, quando for na parte final, a galera que está em cima, que está na parte de baixo dos comentários, vai ver o link de um grupo de WhatsApp onde o Guilherme repassa informações, dicas, enfim, é fundamental e importante. Marli Glier, boa noite, tudo bem? Anilda Dvoracek, Barão do Cotegipe, nos acompanha, e Vera Regina Carniel. Boa noite, Cláudio e Guilherme. Muito bom ouvir vocês. Muito bom ouvir o Guilherme com as dicas de hoje, psicólogo, nos falando sobre a ansiedade. Deste algumas dicas, deste algumas sugestões. Falaste muito do problema, mas realmente, pelo tudo que eu te ouço, cada caso a ser identificado de uma forma diferente e a busca para ajudar. E ajuda, eu acho que é sempre, a gente vê em níveis positivos. Você que tem um consultório de atendimento, trabalha no setor público municipal em relação a isso também, os resultados te são satisfatórios, Guilherme? Você está conseguindo ajudar pessoas e especialmente mudar os quadros de ansiedade que elas têm? Em relação às dicas, ainda tem a questão da reestruturação cognitiva, que é a pessoa modificar o padrão de pensamento dela, começar a trabalhar com aqueles pensamentos, né, intrusivos, com aqueles pensamentos que geram a ansiedade, né, porque o pensamento gera
a emoção que gera o comportamento, então a gente precisa prestar atenção nos pensamentos e aprender a trabalhar com eles, né? Então a reestruturação cognitiva, e isso tudo acontece na clínica. Então a gente tem resultados bem satisfatórios assim, em relação ao acompanhamento, em relação à ansiedade, mas claro que depende do paciente, né? Isso. Cada caso um caso novamente, né? Porque quem vai ter que começar a fazer atividade física, quem vai ter que começar a fazer meditação, e não é fácil você parar para respirar, você criar a rotina de fazer isso, é a própria pessoa, né? Então, precisa de uma participação assim bastante ativa do próprio paciente no tratamento, porque senão não vai ter resultado, né? Porque não adianta a gente ficar aqui falando em atividade física, falando em respiração, falando em controle, em cuidado com o sono, alimentação, se amanhã a pessoa fizer tudo diferente ou não fizer nada do que a gente falou aqui. Não vai mudar, né? Ou seja, somente a informação não vai gerar a mudança que a gente precisa para conseguir evoluir. E o apoio da família de quem... é a mudança dos hábitos, né? Isso, e o apoio da família de quem está próximo é fundamental, é importantíssimo. Em vez de, muitas vezes, tornar o ambiente ainda mais turbulento, ajudar, dar o primeiro passo, né? Incentivar, né? Incentivar a pessoa a fazer atividade física, incentivar a pessoa a fazer exercício de respiração, fazer junto, né? São coisas assim que a gente precisa tornar por hábito, e muitas vezes a gente deixa passar em branco. Por exemplo, a gente mora no interior, mas até nós aqui, quantas vezes a gente encosta o pé na terra, o pé na grama? Nós somos seres assim que durante toda a nossa evolução tivemos contato com a natureza, e a gente chega ao cúmulo de passar semanas sem o nosso pé ter o contato com a natureza. Então, olha o quanto pode ser positivo a pessoa sentar na grama, colocar o pé na grama e fazer um exercício de respiração. Algo que é básico, mas muitas vezes não é feito. E o bacana de tudo isso que pode ser... e pode ser um gatilho para, a partir de então, repetir isto, né? Virtuosamente fazê-lo todos os dias, começar a gostar, quem gosta da pescaria, quem gosta do ciclismo, quem gosta da caminhada, quem gosta do futebol, quem gosta de tantas outras atividades e hobbies, dali a pouco se torna, através, tu falaste muito bem da meditação, ou do parar para respirar, algo tão satisfatório que a pessoa não vai, claro, não vai ser ansioso, né? Mas não vai ver a hora de chegar de poder fazê-lo novamente para buscar o seu equilíbrio interno, né? Que se torne uma rotina isso. Justamente. E aí, quando você falou sobre o sucesso da terapia, ele é da mesma forma assim que acontece o sucesso em relação à medicação. A medicação não vai fazer o trabalho sozinha. Muitas vezes as pessoas elas tomam a medicação na esperança de que a medicação faça todo o trabalho. Mas se a pessoa não mudar os seus hábitos, não mudar a sua forma de lidar com algumas situações, a medicação também não vai resolver, né? Então, o que precisa é enxergar a terapia e a medicação como um auxiliar nesse processo de mudança pessoal, nesse processo de desenvolvimento pessoal, nesse processo terapêutico, né? E não como um milagre, assim, eu vou lá no psicólogo, então ele vai bater a varinha de condão na minha cabeça, eu vou ter que sair de lá melhor, né? Eu vou tomar a medicação, vou sentar aqui, esperar ela fazer efeito, né? Aí o que pode acontecer é a pessoa ficar dopada, mas não aprender a lidar com a ansiedade, como é o que a gente falou e a gente busca aqui. Então é mudança de hábitos, mudança na forma de lidar com os próprios pensamentos, é aprender a controlar tudo isso que a gente falou aqui, até porque não é algo assim que a pessoa vai estar curada. Agora eu não sou mais ansioso, estou curado. Porque como a gente falou aqui, níveis de ansiedade são essenciais para a nossa vida. Então a gente vai ter que a vida inteira aprender a lidar com os níveis de ansiedade. Não é algo que a gente vai superar, agora acabou a ansiedade. A gente vai ter que estar sempre aprendendo a lidar com os níveis de ansiedade para sempre trazer ele a níveis equilibrados, né? E quando realizamos os nossos encontros, se uma pessoa sair daqui com o conteúdo bem perceptível e pudermos ajudar, já ficaremos satisfeitos. Soeri Weberich, adorei. Eu quero, eu posso, eu consigo. É mais ou menos assim. Pensamento, né? Que fortalece e que ajuda a pessoa a... Você volta, se eu te incomodar daqui um tempo para frente, para tomar um tempo teu novamente, para falarmos sobre a depressão?
Vamos lá, vamos vendo o que o pessoal coloca nos comentários, né? Qual é que é a Isso aí. demanda da Mas eu galera. já vi que tratavam sobre isso anteriormente, e te confesso que da ansiedade eu recebi vários recados aí para a gente tocar nesse assunto. E justamente pensava sobre isso. Nós estamos iniciando o ano, né? Muitas pessoas planejando o seu ano. Então vamos fazer isso de forma bem equilibrada. A gente falou da ansiedade hoje. Vou te procurar em breve aí, manter contato para a gente falar um pouquinho, quem sabe voltar a fatiar alguns assuntos e falar da depressão também. Onde te encontro, se alguém quiser mais dica, além dos grupos de WhatsApp aí, Guilherme? Então, eu tô no Facebook, né? Meu nome que tá aqui, Guilherme Canep Luma, Isso. tenho uma página no Face, então que eu publico alguma coisa, menos do que deveria, né? Sim. Minha presença nas redes sociais. Mas, viu, a ansiedade também não pode ficar te remoendo para estar sempre ali. Tem tantas outras Então, é atividades, justamente né? para manter o equilíbrio que eu tô menos do que eu deveria, Tá né? certo? Mas tem o grupo do WhatsApp ali, então lá no início a gente falou, né, que eu tenho um grupo no WhatsApp onde eu posto vídeos, recados, imagens. Então, quem quiser participar, é só ir lá no topo dos comentários, eu coloquei o link lá, é só clicar no link, vai abrir o grupo e aí a pessoa entra para participar do grupo de WhatsApp. Eu também faço palestras, né, se alguém tiver interesse em levar para alguma instituição, Tem alguma feito palestra. várias pela região aí, inclusive, né? Bastante, né? Final de 2023 foi bem movimentado na questão de palestras motivacionais. Aí também, para falar sobre depressão, ansiedade, né? Vários assuntos. Quem tiver interesse pode entrar em contato, né? E também pode aguardar a nossa próxima live aqui, né? Que com certeza vou aceitar o convite quando ele vier. Fico muito feliz e vamos agendar com tempo aí. A gente tem tantos assuntos interessantes, né? E a nossa vida é assim. Falávamos sobre isso. Nós nos organizamos e programamos, mas seguidamente nas próprias lives aqui, o pessoal que nos acompanha sabe disso. Se surgiu um assunto importante essa semana, a gente vai tentar trazer um convidado aqui quando possível para falar sobre ele, né? Pegar o assunto do momento. Agora, não pensar somente isso e, meu Deus do céu, eu preciso me reorganizar de novo. Tudo tem o seu tempo. Tudo pode ser feito com calma e com muita cautela e atenção. E aí sai bem feito muitas vezes. Você consegue um serviço e um produto de melhor qualidade, que é o nosso objetivo aqui também, interagir com as pessoas e levar esse trabalho aí. Maravilhosa semana, amigão. Obrigado pela presença. 1h46. A gente poderia ficar mais 2 horas aí batendo papo, né? Mas te agradeço mesmo pelo carinho e tanta gente conosco ao vivo agora ainda. E aí, para dizer o tchau aqui, para me despedir, eu me despeço com aquela frase que eu coloquei, né? Não vos inquieteis, pois, com o dia de amanhã, que para o dia de amanhã basta o seu mal, né? Então, deixa o amanhã, que o amanhã vai cuidar de si mesmo, e vamos focar no hoje, planejando o futuro, mas vivendo o hoje. Grande abraço a todos aí e até a próxima. Até a próxima aqui, ó. A galera já volta assim, grande Guilherme. Assim vamos indo em breve. Frase maravilhosa, falada há mais de 2000 anos atrás. Não vos inquieteis com o amanhã. Fundamental e importante. Protásio, um grande abraço. Olha aqui a Neiva. Nossa, vocês curtiram a live de hoje? Então manda um recado final aqui. Vou dar 30 segundinhos antes de desconectar o Guilherme para ele poder visualizar o quanto as pessoas gostaram do encontro de hoje e da tua presença aqui, ó. Que bacana. Poxa vida, gente. Nós ficamos felizes, viu? Você pode ter certeza disso. E é gerar conteúdo de qualidade. Esse é o principal objetivo dos nossos encontros aqui, tá certo? Eu sei que vão vir outros aqui em atraso de delay, mas a gente vai curtir, vai ler eles todos aí. Forte abraço, Guilherme. Maravilhosa semana. Até a próxima, amigo. Valeu. Muito obrigado. Psicólogo Guilherme Canepeli Uma, no nosso convidado de hoje. Aqui, ó. Foi muito bom, Kelly. Obrigado, Kelly. Abração para vocês. Adelmo Kipper, valeu. E assim vamos indo, né? Guilherme em breve volta aí para nos trazer especificamente um determinado assunto, vocês podem ter certeza disso, tá certo? Obrigado pelo vosso carinho. Foi muito bom, quase 10 da noite, a gente está junto ainda na primeira live de 2024, né? Serão muitas. A agenda está intensa aqui. Aos pouquinhos a gente vai convidando, vendo a possibilidade dos nossos convidados também estarem conosco, ajustando algumas datas. Tem essa semana que vem e na outra uma promoção aqui, vocês vão curtir, viu? Vai ter sorteio. E aí a Laura vai tomar conta das 2 próximas lives, pelo que eu estou sabendo. Depois já vai ter um convidado. Depois, e o Guilherme muito bem falou sobre isso, é necessário encontrar o equilíbrio, né, Classi? Manda o seu recado ainda. Eu vou encontrar o meu equilíbrio também. Entre finalzinho de janeiro e meados de fevereiro, a gente vai
puxada a tomada aqui para encontrar o equilíbrio e depois vamos tocar o barco adiante aí com muito que vem pela frente. Sigam nos acompanhando nas redes sociais. Página Cláudio Huber Comunicador, com 61 mil seguidores lá. Muito obrigado a todos. Eu sei que tem muitos de lá nos acompanhando, porque é por lá que a gente faz a transmissão principal. Nos perfis Cláudio Huber, um com 11 mil seguidores, outro está com 8 mil e tantos seguidores, e ainda tem um canal no YouTube lá pra gente também. Eu quase não divulgo, mas no YouTube você vai me encontrar por lá também. E além disso, o portal Antena 13 Criciúmal. Grato pelo carinho dos nossos parceiros fiéis de sempre aqui, ó. Farmácias Associadas, não esquece do repelente para afastar o borrachudo agora. Minuano Viagens, bons ventos te levam. Pega um dos pacotes esse ano com a tua família. Móveis Família, de nossa para sua família. Nádia Kretz Odontologia, quer melhorar da ansiedade? Sorria mais também. E Virtual Telecom, conectando você com qualidade. Tem pacotes maravilhosos lá com a galera da Virtual. Acesse as redes sociais dessas nossas parceiras aqui, porque lá vai ter muito conteúdo, sempre tem muita novidade também. Tá bom, gente? Grande abraço a todos vocês. Como foi bom estarmos juntos nesta noite de segunda-feira. Profissional de tamanho conhecimento, trazendo o assunto, debatendo com muita qualidade, muito conhecimento sobre a ansiedade, o psicólogo Guilherme Canepeli Uman. E nós te desejamos uma maravilhosa semana. Valeu, galera!